Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Oi, Conseguiu? consegui. Agora, agora Desculpa, perdão. nada, eu que agradeço essa oportunidade, entendeu? Agradeço mesmo essa oportunidade Imagina. da gente estar junto aqui conversando e estou muito feliz em Olha, você participar do quadro do programa Câmara Aberta nas fofocas do Gordinho. com certeza. Deixa eu primeiro assim, ó, explicar o seguinte: acabou muito certinho ali e logo tentei. Eu, por algum motivo, não estava entrando na conexão do Facebook, porque a outra live estava no Instagram, eu não sei o que aconteceu. Aí eu só sei que agora consegui, eu até ia tentar fazer pelo computador, voltei para o celular, mas agora vai com toda a calma. Primeira coisa, meu Se Deus saravá a quiser. todos, pedir sua bênção, né, que Para- a gente tem uma noite iluminada. Com certeza. Olha, eu não vou fazer muito rodeio porque eu tenho muita pergunta, entendeu? Isso que eu Então eu não falar, vou fazer. assim, eu estou assustado. Não fica assustado, não. Dá para a gente conversar. Bem, Átila, primeiro de tudo, Vamos tá? lá. Você tá se candidatando? Você está se candidatando? Como é que está a sua situação na política? Tá, então vamos lá, já que já foi logo na lata. Bem, até domingo eu sou pré-candidato, né? Como o TRE determina, né? Que você só pode, de fato, ser considerado candidato a partir do dia 27. Olha que coisa curiosa. A eleição começa dia 27 de setembro, deve te lembrar alguma coisa, né? Isso. E finaliza, né? E o dia da votação é 15 de novembro, de aniversário da Umbanda. Então, essa eleição está, né, tá abençoada, né? Que Mas, assim, bom. então só a partir de domingo é que a gente oficialmente pode garantir que é candidato. Mas eu sou pré-candidato à reeleição de vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos lá para a primeira pergunta. Você não acha que existe ainda um certo má vontade por parte da prefeitura com respeito à DECRAD, a Delegacia contra a Intolerância? Porque eu não vejo divulgação, não tem placa nenhuma, não falam nada de botar nos terreiros telefone, endereço, e muita gente não sabe telefone, muita gente não sabe endereço, como tem o do bombeiro, do SAMU. Você Verdade. não acha que é um pouco de má vontade da prefeitura com respeito à DECAD? Bem, vamos lá. Primeira coisa, você está coberto de razão quando você fala de comunicação. Assim, você tem 100% de razão, né? Ou seja, não adianta, um dos princípios básicos, né, de qualquer serviço público é que as pessoas possam, primeiro, tem que ter conhecimento que existe aquele serviço público para poder procurar o serviço público, né? Então, assim, você está coberto de razão. Só queria aí complementar algumas coisas, né? Só lembrando, por acaso a DECRAD, que se for falar exatamente o que significa a DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, né? Ou seja, ainda pega também racismo também. E essa foi uma lei até do meu pai, né? Só para você ver, né? Olha o tempo que demorou. Ele apresentou esse projeto e conseguiu aprovar esse projeto em 2009. E ela só saiu do papel, na realidade, em 2008. E ela só saiu, a gente só conseguiu, de fato, fundar, né, a DECRAD em dezembro, 13 de dezembro de 2018, 10 anos depois. Olha que dificuldade. E aí, assim, na realidade, o governo do Estado é que administra as delegacias, que toda a parte policial pertence ao governo do Estado. Mas cabe à prefeitura, e aí eu acho que você está com a razão, ajudar na divulgação, né? Acho que o governo do Estado também tem uma responsabilidade por isso, mas a prefeitura, com certeza, poderia dar uma contribuição enorme. Do mesmo modo que a gente sabe, né, ver coisinhas aí divulgando PROCON, Corpo de Bombeiro, como você disse, até mesmo se a gente pegar, sei lá, hoje em dia você tem tantos, né, serviços públicos divulgados, Disque de Direitos É, Humanos, por aí vai indo, não tem dúvida nenhuma que falta a DECRAD que fica ali na Rua do Lavradio, e ela
sim, ela tem muito ainda que ser divulgada e as pessoas têm que conhecer. E vou te falar, assim, a prefeitura tem total má vontade, né? É tudo aquilo que não siga a cartilha, que a gente sabe muito bem qual é a cartilha ali do, né, não só do Crivella, mas do tio dele, né, o Edir Macedo. Então você também concorda que falta um pouquinho de má vontade, né? Não, concordo plenamente. Assim, eu acho que eles não têm o menor interesse. Inclusive, diga-se de passagem, eu acredito que demorou 10 anos para virar uma realidade, porque existiam aqueles que remavam contra, né? Não queriam, obviamente, delegacia especializada. Não sei como é que é. Agora vamos a outra pergunta. Por que os transportes públicos estão tão abandonados? Com o sumiço de algumas linhas, os trens, a BRT, VLT, metrô, estão superlotados e eles falam que tem que ter distanciamento, que os ônibus não pode ter aglomeração. E essa aglomeração que há dentro do transporte público está muito grande, a contaminação pode acontecer e é muito, muito abandonado, muito ruim. O que você me diz disso? Olha, primeiro, acho que a constatação, né, que hoje a gente tem um transporte público completamente depreciado, em péssimo estado, eu acho que isso aí é inegável, né? Primeiro, a gente dizer que eu concordo com você que a gente está na mesma sintonia, né? Acho que, infelizmente, talvez o metrô, apesar do metrô ser caro, né? Mas talvez ainda seja o único transporte público ainda com um pouco mais de qualidade. Mas você vê o BRT, por exemplo, o BRT está destroçado, né? Está arrebentado o BRT, virou um serviço de péssima qualidade. Eu vou aqui fazer algumas ponderações. É lógico que o tema transporte público, né, é um tema muito amplo e ele tem que ser visto, inclusive, com um olhar estratégico. Então, eu poderia falar aqui muito tempo sobre isso, porque é um tema, por acaso, que eu gosto muito, é um tema que eu acho interessante, né? Porque, para pensar, você transporta milhões de pessoas diariamente, né? Então, assim, isso impacta diretamente a qualidade de vida do cidadão, né? Fora o custo, né? Que é um dos principais custos. Inclusive, quando a gente fala de emprego, transporte público afeta, né? Se você tem um funcionário que precisa pegar 3, 4 conduções que vai custar 15, 20 reais, 30 reais por dia para ir e voltar, ele perde empregabilidade. Né? Quando na vaga de emprego, eles vão acabar priorizando quem mora mais perto. Então, você, quando fala de transporte público, você acaba falando também de moradia, de ocupação, de emprego, de renda, e por aí vai indo. Abrange Afeta tudo, né? tudo, tudo. Mas vamos lá, né? Na parte mais que vamos dizer, assim, o usuário, o cidadão, ele sente ali no dia a dia, que é exatamente o que você está dizendo, né? É a má qualidade, né? Então, a má qualidade, a gente poderia aqui listar alguns motivos. Primeiro, chamar a atenção assim, é, o transporte público sempre foi um problema no Rio de Janeiro. Teve ali um avanço na época do Eduardo, que ele criou ali alguns modais interessantes. Houve a integração naquela época, né, bilhete único, que é algo que também faz muita diferença, e por aí vai indo. Só que o problema é que quando chegou na mão do Crivella, só para você sentir, olha que coisa curiosa, muitos não sabem disso. Você sabia que nós estamos no sexto secretário de transporte do governo Crivella? Sexto. Isso ainda não completou Sim. 4 anos, né? Então, assim, não tem como manter uma política pública de qualidade você fazendo esse rodízio de secretários, né, de transporte. Então, você Não tem, estou nem assim, por esquentando a exemplo, cadeira. não Não, esquenta, não esquenta. Quando não começa a entender alguma coisa, ele recebe cartão vermelho e vai. Porque assim, é moeda de troca política, entendeu? Aquilo virou moeda de troca política, a verdade é essa. Então, assim, por exemplo, agora na pandemia, foi a coisa mais ridícula do mundo. Ele botou adesivo, como se o povo vai fazer o quê? Ó, o adesivo, eu só posso ficar em pé aqui nesse adesivo, você fica ali naquele adesivo que está a 1,5 m. Isso é ridículo, isso é ridículo. Isso aí é algo que chega a ser uma ofensa a quem depende, né, do transporte público e é obrigado a estar ali, né, se expondo, né, nessa época de pandemia. Então, você hoje envolve, na realidade, os transportes não recebem os investimentos que precisam, né? Lógico que a gente deveria aqui fazer uma separação. Metrô, quem administra o metrô, né, e os trens é o Estado,
tá? Na realidade, são concessionárias, mas você tem a administração e a prefeitura é que realmente é responsável, através, né, das empresas, tem que fiscalizar as empresas, fazer os investimentos necessários em ônibus e BRT, principalmente. Os ônibus todos estão sumindo, né? Você, então, com isso, os que sobram acabam ficando, né, lotados, diminui as opções, as linhas foram cortadas, quem pegava, às vezes, uma linha só tem que pegar duas, quem pegava duas agora tem que pegar três. Aquela promessa dele de entregar, né, toda a frota com ar-condicionado não vai cumprir, obviamente. Você tem, acho que uma relação custo-benefício muito ruim, caro para o que entregam, né, é um transporte caro. E o que eu acho é que simplesmente ele não tem o menor olhar estratégico. Não tendo olhar estratégico, não tem milagre. Ó, ele não tem olhar estratégico e é ruim de trabalho. Então, se você trabalha pouco, né, e não sabe definir estratégias, como é que você vai lidar com esse problema dessa dimensão que é o transporte público? Então, assim, falta integração, falta linhas complementares, falta vamos dizer assim, uma qualidade que vai dar, vamos dizer assim, não só qualidade de vida para quem usa no dia a dia, mas que possa ao ponto de você chegar e falar assim, não, eu não vou, por exemplo, dividir um Uber com colegas de trabalho porque eu pego um BRT que tem ar-condicionado maravilhoso, que tem Wi-Fi, que tem horário, né, certinho, que anda rápido. Nada disso acontece. Então, o que eu vejo hoje em dia são as pessoas fazendo ali, se cotizando para tentar dividir um Uber e tudo mais, para ter um mínimo de dignidade na vida para chegar e ir embora do trabalho. Você acha que o VLT, a cidade do Rio de Janeiro, eu vejo que o VLT cortou certas ruas, que acabou com o comércio das ruas. Você acha que o VLT foi bem planejado para a cidade do Rio de Janeiro? Bem, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que qualquer um aqui, quando se sentasse numa cadeira, né, governamental, você vê que no dia a dia é impossível você tomar decisões que sejam perfeitas, que agradem a todos, que não vai ter um efeito colateral, vamos dizer assim. Então, primeiro, eu só estou aqui, né, dizendo que sempre, quando você mexe uma situação, afeta em outra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. A faculdade, a universidade, aquela que fechou lá na Piedade, nossa, me escapou a palavra. Daqui a pouco eu lembro. Simplesmente o entorno dela virou um deserto. Todo o comércio vivia daquela você está falando universidade. do Gama Filho? Gama Filho, isso aí, da Gama Filho. Virou um bairro fantasma no entorno, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que você mexa, o comércio ele é impactado imediatamente, tanto de forma positiva para quem ficar mais perto de alguma coisa que atrai mais o público, como negativamente quando você desvia. Aqui tinha uma estação, eu vou botar agora aqui. Quem tinha o comércio aqui se deu mal, e quem tem comércio aqui se deu bem. Ou quando você tem como a Casa da Gama Filho, quando você fecha uma grande universidade como aquela, o entorno virou fantasma. Foi embora, acabou, está tudo fechado, pichado, tudo por aí vai indo. Mas o que eu posso dizer assim, vamos lá. Vamos resumir aqui. Eu acho que, primeiro, o VLT assim, você vai em qualquer grande metrópole do mundo, tá? O VLT é o que circula dentro do centro da cidade, né? Nessas grandes metrópoles. Então, assim, por quê? Porque ele não polui, ele é mais silencioso, ele consegue um grande número de pessoas dentro dele, por aí eu poderia continuar listando aqui as vantagens dele, tá? Mas, como tudo, nada é perfeito. Você precisaria fazer o quê? Você deveria chegar no centro da cidade até um determinado lugar e o resto se complementaria com o VLT tudo integrado. Já não acontece. Agora, quando a gente fala de comércio, então, aí o comércio é o grande problema. Deixa eu até fazer aqui um parênteses, que eu esqueci quando eu falei de transporte público. Eu só esqueci de lembrar que o Crivella chegou a fazer uma intervenção no BRT, ficou 6 meses com o interventor lá, ele pegou o cofre na mão, o caixa na mão, administrou tudo, os fornecedores. 6 meses depois, ele entrega de novo pelas mesmas empresas,
sem uma melhoria, tá? Eu só esqueci de fazer isso e eu acho que isso aí é bem importante para fazer essa lembrança. Com Mas, de qualquer certeza, com forma, vamos lá. certeza. Tem que lembrar essas coisas, né? Que senão a gente esquece, né? E não pode esquecer, não. E é Mas, assim, o importante. resumo da história. E aí eu acho que assim, a questão do comércio, você tem que incentivar o que está arrebentando com o comércio no Rio de Janeiro. É a desordem urbana, a cidade está uma bagunça, está suja, não tem um mínimo vamos dizer assim, de organização. Por ser da cidade, eu acho que a gente ainda vai ter oportunidade aqui de falar nessa live, né, Vai. sobre ordenamento público, desse tipo de coisa. É, Mas, por vai exemplo, sendo da conversar sobre cidade, isso. né, que eu sei que você é um, né, morador, eu sei que você, né, é uma pessoa que vive muito sendo da cidade. O centro da Com cidade vai ter certeza. que ter uma solução híbrida, né? Ele vai ter que ser mais residencial, é muito pouco residencial hoje em dia, vai ter que receber investimento para, vamos dizer assim, revitalizar, que ele está muito abandonado, e por aí vai indo. Então, assim, isso é que vai atrair comércio. O A comércio vai gente te ainda vai falar salvar sobre nesse isso. momento. Então, eu estou me adiantando porque você falou do comércio VLT. Eu só quero dizer o seguinte: não é que no VLT eu talvez não tenha tido alguma culpa em algum momento, mas, assim, esquece um pouco o VLT nesse aspecto. Entenda o seguinte: isso tem que ser um projeto mais amplo, um projeto de revitalização urbanística. Quando você faz um projeto de revitalização urbanística, as coisas vão se complementando. E aí vai sobrar ao contrário, vai sobrar consumidor, se isso for bem feito. Nessa linha, você sabe que a Avenida Brasil é a via principal do Rio de Janeiro, né? Está abandonada, é cortada por comunidades, vira e mexe é fechada por causa de guerra, de facção, né? E tem uma obra lá que está há 8 anos. 8 anos aquela obra lá, que começa, para, começa, para. Como é que você vê a situação da Avenida Brasil, que está um caos? Na hora do rush, É. então, nossa senhora. Bem, primeiro deixa eu te elogiar, né? Você é um excelente observador dos problemas da cidade, tá? Estou falando sério, né? Porque Obrigado. você só está indo aonde realmente o calo dói, né? Vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer um rápido retrospecto sobre o BRT, tal do projeto BRT. O projeto BRT, né? O BRT Transbrasil, que é essa parte toda aí da Avenida Brasil, ele é a parte, o trecho, eu não sei se a palavra é mais importante, mas certamente o de maior dimensão, tá? Ele é o que, inclusive, completa, né, o ciclo do BRT. Uma vez ele concluído, você vai conseguir fechar o BRT, né? Ele forma um ciclo, vamos dizer assim. Quando foi desenvolvido o projeto BRT, né, na administração passada, na realidade não era. Imagina, por que até do BRT? Deixa eu até fazer um parênteses aqui que eu acho importante. Muitos falam, tinha que ter metrô. O BRT custa 10% do custo do metrô. Ou seja, para cada quilômetro de um metrô, você consegue construir 10 quilômetros de BRT. Então, a gente nunca teria o metrô com a capacidade financeira da cidade, do município, do estado, a gente nunca teria nem perto, né, do metrô realmente cobrindo a cidade toda. Então, por isso a necessidade, e assim é um modelo espalhado mundo afora o BRT. Né? Pois bem, o BRT, na realidade, não deveria, não deveria, deveria, mas não precisaria ter começado a parte do Transbrasil, que é a parte da Avenida Brasil, no governo passado. O governo passado entregou tudo. E não era um compromisso. Se você pegar, inclusive, os encargos na época das Olimpíadas, não era um compromisso entregar nada do BRT Transbrasil. Só que, na época, como já estava tudo acelerado, e entendia-se que era uma obra complexa, falou assim, poxa, eu vou entregar, né, o máximo possível dessa obra, até porque acreditava-se naquela época que você teria um bom prefeito, né, sucedendo o Eduardo. Seja quem for, mas que seria bom, que simplesmente daria continuidade, porque é óbvio, quem não quer concluir aquela obra? Então, assim, era o mínimo, entendeu? Que se esperava. Pois bem, aí vem o Crivella, na realidade, você sabe tanto quanto eu, se eu te perguntar qual vai ser a grande obra, a grande marca positiva, né? Assim, negativa eu te dou 50, mas positiva
do governo Crivella? Me responde você. Não tem, Sim, né? não Não tem. tem, né? Assim, positivo, uma grande obra que a gente vai passar e falar, isso aqui foi o governo Crivella. Não tem, simplesmente não tem. Então, assim, eu tenho que usar o termo, né? Tem que falar a palavra correta. É muita incompetência. É muita incompetência. Ele está prometendo concluir, porque a previsão original de conclusão era ali entre 2017, podendo se estender para 2018. Mas com um ano de inteiro 2017, considerando que as obras já foram entregues, quase que, se eu não me engano, na época, metade já realizadas, bastava concluir a outra metade. Então era mais um ano de obra. Você dá uma margem de desconto, mais alguns meses de 2018. Então, o Crivella já prometeu 2017, já prometeu 2018, já prometeu 2019 e já prometeu 2020. E não consegue cumprir minimamente a promessa dele. Só para você ter uma ideia, o ônibus do BRT, você precisa, para encomendar o ônibus do BRT, ele demora quase 6 meses para ser entregue. Ainda não, nenhum ônibus foi encomendado. Então, assim, nem a licitação foi ainda feita para saber quem vai ser a concessionária vencedora para administrar esse trecho do BRT. Então, um desastre de administração. Vai, assim, eu só acredito na conclusão do BRT Transbrasil no próximo governo, porque eu tenho muita fé que o Crivella não vai se reeleger, porque se reeleger ele não entrega também no próximo governo. Então, acho que só agora com o próximo governo é que vai concluir, quem sabe, porque aquilo é fundamental. Desculpa estar sendo longo nessa resposta, mas é Não, porque não, não tem ali a problema previsão não. original a previsão original é de 500 mil de usuários dia. 500 mil de usuários dia. Você sabe o que é isso? 500 mil pessoas. Nos bons tempos do Maracanã cabiam 100 mil pessoas, a gente está falando de 5 Maracanãs. No Maracanã hoje em dia, né? Nem hoje em dia, né? Que hoje em dia está fechado, mas hoje em dia cabe aí na faixa de 50 mil, 60 mil. A gente está falando, olha que loucura, 10 Maracanãs. Era para transportar aquilo diariamente. Aquilo integra os municípios da Baixada Fluminense. É fundamental para não encher a cidade do Rio de Janeiro com 1.000 ônibus. Entendeu? Ali era para ser um transporte rápido, de qualidade, com previsibilidade. Na hora que você pega, você tinha certeza de onde vai pegar, onde vai sair. É isso, mas é a marca do governo Crivella. Conseguiu deixar a gente ficar 4 anos de engarrafamento para nada. E muito engarrafamento. Então você acha que aquela obra linda não tem prazo definitivo para acabar? Olha, apesar de todas as promessas dele, eu acho que o que vai acontecer, ele vai acabar fazendo uma inauguração. Me engana que eu gosto, tá? Sabe aquela inauguração que você, na realidade, tem ali 10, 20% ainda para concluir, mas para tirar fotografia numa faixa faz. Só que no dia seguinte, nenhum ônibus vai estar operando coisa nenhuma ali. E eu acho que ele vai sair de lá, se Deus quiser, nossos orixás permitirem. Eu acho que dia 31 de dezembro vai ser o último dia dele e a gente não vai ver até 31 de dezembro nenhum ônibus BRT circulando no Transbrasil. É isso que eu acho. Acho não, tá? Agora eu estou falando, eu fui presidente de uma comissão especial, né, da intervenção do BRT, que acompanhou, e todo o relatório, inclusive do interventor, o interventor não me falando mal dele, só para você ter uma ideia como ele é ruim, administrador. É demais, né? Essa é de verdade. Meu programa, tá? É meio doido, né? Eu gosto dessa doideira e eu gosto que as pessoas respondem. Então, eu vou sair de um polo para o outro, tá? Com o fechamento Vamos dos lá. hospitais de campanha. Oi? Vamos lá, assim que é bom, né, pô? Para animar. Com o fechamento dos hospitais de campanha, você acha que os setores da área da saúde estão preparados para esse aumento da Covid que está começando a acontecer? Olha só, primeiro a gente tem que ver que essa questão da Covid, né, primeiro, eu acho, eu vou falar de quem esteve ali, acompanhando tudo, vendo muito debate, vendo tudo. Eu acho que foi uma barbeiragem atrás da outra. Acho que o pior do ser humano aflorou ali, né? Você tem administradores públicos, servidores públicos, que se aproveitaram de um momento, né, de desespero, né, da população, da sociedade, onde todos os esforços foram direcionados, né, simplesmente não havia quase que um não, né? Ninguém falou não para nada da pandemia, né? Era tudo, precisa mexer, vamos investir. Empurre, vamos lá. E simplesmente fizeram uma sucessão de hospitais de campanha superfaturados que não entregaram, né? Na maioria, o Witzel hoje
né, sofrendo aí o processo de impeachment, né, porque por roubalheira e não entregou, né, os hospitais de campanha. E especificamente aqui no município, o Crivella fez um hospital de campanha que ele já gastou lá na largada. Eu não sei como é que está o número atualizado, mas na largada ele gastou mais de 100 milhões de reais para fazer um hospital de campanha para atender um número pequeno de pessoas. Eu não tenho o número agora de cabeça, mas a gente estava, até há pouco tempo, a gente estava falando de centenas só de pessoas, não era questão de milhares de pessoas, eram algumas centenas. E o mais incrível, eu me recordo, e esse que é o que tem que ser chamado a atenção. Exatamente no dia 1º de maio, tá, quando ele inaugurava, já atrasado, apenas 20% dos leitos do Hospital de Campanha ali do Rio Centro, né, a mais de 100 milhões de reais, eu fiz uma vistoria com uma comissão junto com o Congresso, né, com o deputado federal, depois a gente até convidou um deputado estadual também. A gente visitou alguns hospitais públicos. Né? Primeiro a gente visitou o Hospital Federal da Lagoa, depois a gente visitou o Hospital Municipal Souza Aguiar e terminamos numa visita ao Ronaldo Gasol, lá no Acari, que é o hospital de referência, né, do município para internação de Covid. Pois bem, o que a gente descobriu? Porque a gente teve acesso ao sistema, a gente descobriu, olha que absurdo, mais de 1.800 leitos impedidos, que é o termo técnico que eles utilizam, por falta de equipe. Então, no Rio de Janeiro, você tinha mais de 1.800, naquele momento, dia 1º de maio, que ele inaugurava mais de 100 milhões de reais, ao custo de mais de 100 milhões de reais, lá no Rio Centro, né, um hospital de campanha, só entregando 20% dos 500 leitos que ele prometia, ou seja, apenas 100 leitos. Ele deixou de colocar para funcionar 1.800, era 1.812 leitos, para ser mais preciso. Então, assim, mais de 1.800 leitos por falta de contratação de equipe. Ou seja, e muitos dessa equipe não eram médicos, não. Era enfermeiro, que é o profissional, apesar que a gente tem que valorizar até não poder mais, mas é o profissional mais barato da equipe. A verdade é essa. E se tiver algum enfermeiro aí acompanhando, ele vai falar, é verdade, eu deveria ser mais valorizado, mas meu salário é muito baixo. Então, assim, é demagogia pura. Então, assim, primeiro a gente tem que entender isso. Segundo, eu acho que esses hospitais de campanha, eu acho que eles se justificavam em alguns lugares, principalmente fora do município, fora da capital. Talvez tenha alguns lugares do estado, caberia talvez um aqui, o outro ali. O que deveria ter sido feito é isso, ter colocado para funcionar, né, essa quantidade absurda de leitos, né, dos hospitais que são permanentes, né, e mais. É problema de equipamento, você está colocando um equipamento num leito que vai ser permanente, que aquilo vai ficar. O hospital de campanha você monta, gasta uma fortuna para montar, depois você gasta mais uma fortuna para desmontar, e não fica nada, não fica nenhuma herança para a população que paga, que é quem paga isso através dos seus impostos. Então, basicamente, o que você tem é assim, uma decisão muito ruim, mas que dá lindas fotografias para o governante para mostrar assim, porque tem vários vídeos e fotografias do Crivella mostrando o hospital de campanha, ele achando que fez a coisa maravilhosa. Então, eu acho assim, que tem que ser dada atenção. Eu entrei no Ministério Público, denunciei no Ministério Público, denunciei no Tribunal de Contas do município, para justamente que sejam apurados os valores e que os valores, né, que sejam direcionados para os hospitais permanentes. E se tiver, acredite em mim, se tiver investimento direcionado para os hospitais permanentes, você vai sobrar leito para receber. Lembrando que, até ficar pronto, ele começou a inaugurar em 1º de maio. A primeira morte foi no início de março. Foi ali meados de março, primeira morte de Covid aqui no Brasil e no Rio de Janeiro logo em seguida. Ou seja, ele demorou, né, basicamente quase 2 meses, porque depois só foi o hospital realmente entregar lá para meados de maio. Então, ele demorou 2 meses para realmente ter ali alguns leitos disponíveis. Nesses primeiros 2 meses, vários pacientes Covid morreram por falta de leito. Chegamos a ter a loucura, num dado momento, quase 1.000 pessoas na fila de espera por um leito. Então, assim, e sendo que mais de 1.000, 300, 400, né, chegou a bater 400 às vezes, as pessoas esperando UTI. Eu te pergunto, quem precisa de um leito de UTI tem quantos dias para esperar? Não tem, né? Não tem.
Então, assim, Tem minutos. é incompetência, acredite em mim. Agora, outra pergunta. O que cabe, tá, o que cabe de responsabilidade à Câmara dos Vereadores com respeito aos moradores de usuários de droga e moradores de rua? Pois eu fui do morador de rua que ele falou para mim, eu prefiro ficar na rua do que no abrigo da prefeitura. E aumentou em cerca de É, 20 a 30% moradores de rua, principalmente nos grandes centros, entendeu? Eu queria saber o que cabe aos vereadores para poder, nessa situação dos moradores de rua. olha, primeiro assim, isso é um desafio muito grande, né? Você falou exatamente, talvez um dos pontos que seja de maior dificuldade. Muitas vezes o morador, né? Até o pessoal chama, dizem que assim, politicamente correto seria chamar morador de situação de rua, porque a lógica é porque ele não pertence à rua, né? Assim, ele está numa situação que momentânea, transitória. Mas você está certo, né? Você tem ali também uma questão comportamental que às vezes a prefeitura não traz, não promove ali um abrigo decente. Você não tem uma política social bem estruturada que saiba fazer o acolhimento. Você não dá perspectiva. Você tem ali dramas pessoais, né? São pessoas que às vezes estão sem família, tem pessoas dependentes químicos, você tem dependentes, né, do álcool, você tem pessoas simplesmente que querem sim também, né, seguir um caminho, basta para isso dar suporte e dar uma condição legal. Então, assim, agora, é um trabalho que tem que ser muito humano, né? Um atendimento muito, muito, muito humano. É um tratamento que você tem que dar muito carinho, é um tratamento que você. É todo um acolhimento que você tem que fazer, né? E, infelizmente, assim, a gente não vê isso no Rio de Janeiro. Você vê a população, né, em situação de rua só aumentando. Muito. Você conhece bem o centro da cidade. Hoje em dia, o centro da cidade, se você, dependendo do horário que você sai, você fica até, assim, parece uma cidade fantasma às vezes, né? Ou seja, muito morador de situação de rua, comércio fechando muito cedo, muito lixo, uma condição ruim. E aí você vai agravando tudo isso. E aí você tem uma cidade hoje com uma perspectiva ruim de emprego, você tem uma cidade que a economia não está girando, você não tem uma presença mesmo é, 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 ali do gestor que possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. E o que, assim, é aquela coisa, né? Assim, ele foi o cara que foi eleito dizendo que ia cuidar das pessoas, só cuida dos dele. A verdade é essa, né? Ou seja, ele não cuida nem do morador de situação de rua, nem do trabalhador e nem de ninguém. A verdade é essa. Então, assim, o que eu posso dizer como política pública, o vereador ele é muito limitado para você fazer políticas públicas, porque a gente, em tese, a gente não pode fazer nenhum projeto de lei que gere despesa para a prefeitura. Tá? Isso aí se chama vício de competência. O que quer dizer o seguinte: não é o Poder Legislativo não tem a competência para fazer projetos de lei que gerem despesa. Tá? Então, isso acaba limitando muito o nosso poder de desenvolver projetos de políticas públicas que realmente façam diferença, porque é óbvio que numa situação dessa você precisa de recursos financeiros. Então, o que sobra Mas muitas você, vezes é a atuação no dia a dia. Fala, fala. mas você não, a prefeitura não tem uma pasta voltada para isso? Então, é isso que eu estava dizendo. E aí tem a pasta, que é a pasta de assistência social, que é a responsável por isso. Só para você ter uma ideia, por acaso, lá só passa. É difícil, eu não quero parecer aqui que. Né? Mas por acaso lá é assim. Atualmente, é a tia Ju, que é uma pastora, quer dizer, que é, né, da Universal, da Igreja Universal. Antes era o João Mendes Jesus, que é um vereador pastor da Igreja Universal. Então, assim, quando começou a dar um problema seríssimo, antes da pandemia, que tiveram alguns casos aí de muita repercussão, de problemas, né, seríssimos, não sei se vai recordar, porque, assim, se lembra que tinha um morador de situação de rua que ele esfaqueou, né, um cidadão, né, que estava ali passando, Ali na tudo mais, e que Lagoa. teve uma grande repercussão. É, muito triste isso, muito triste.
Geralmente, assim, são pessoas que estão tão abandonadas tanto tempo que também têm problemas mentais, não tem um atendimento psiquiátrico que precisa ter, uma série, assim, é um conjunto de problemas, mas precisa ser encarado até de forma humanitária, vamos dizer assim, né? Não Lógico, só lógico. para eles, principalmente para eles, humanitário, para a família deles, e para o bem da cidade, né? Que a gente tenha uma cidade humana, né? Mas, pois bem, naquela época, aquilo foi um escândalo, né? Assim, tipo assim, caramba, e cadê a prefeitura? Como você falou agora, mas, pô, cadê? A prefeitura tem isso, tem uma secretaria de assistência social para cuidar disso. Cadê esse povo? Aí eu me recordo, olha que loucura, eu me recordo, né, esse secretário e vereador lá com a gente, pastor da Universal, né, o João Mendes Jesus, ele falando, isso era o final de, isso, se não me engano, era início de 2019, né, ou meados de 2019, eu não estou recordando, ou foi o final de 2019, tem que recordar. Aí ele começou a falar, não, eu estou encomendando um estudo para traçar o perfil do morador de situação de rua. Ou seja, os caras já estavam 2 anos e meio, 3 anos na administração, o cara nem sabe quem é. Vamos dizer assim, entre aspas, tá? Desculpa, é um termo que o pessoal às vezes usa na administração pública. A clientela dele. Clientela em que sentido? É para que o serviço é direcionado, concorda? Para que Lógico, você tem uma lógico. assistência social? Para direcionar serviço, né, para quem está nessa situação de drama. Do mesmo modo que você faz com abrigos, por exemplo, abrigos de idosos, idosos morrem às vezes, né, por falta de recurso, falta de gestão. Então, assim, tem coisa que não tem como dar certo. Assim, cá entre nós, vai entrar lá. É cabide de emprego, é só indicação, pô, dentro da área dele, da igreja dele. Isso já foi levantado, denunciado, e por aí vai indo. A verdade é essa. E Mas aí, com isso, quem a, Cã- sofre a Câmara dos, a Câmara dos Vereadores não tem como cobrar isso da prefeitura? tem, não só tem como cobrar, agora vamos lá. Por isso que eu venho, nesse meu mandato, eu, assim, o meu maior parceiro foi a justiça. Por quê? Porque a verdade, vocês acompanham, todo mundo aqui acompanha, vocês sabem muito bem que ele com a caneta na mão, ele sai cooptando os vereadores, né, para ficarem na base dele. Né? Eu acho que aqui todo mundo acompanha, ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo aqui tem senso crítico, né? Até porque eu te conheço, você é uma pessoa que você tem que falar, você tem que falar mesmo. Então, quem tem Falo que mesmo. acompanhar essa tua live, né, não é bobo, não é, concorda comigo? Então, o que eu quero dizer, Com bobo em que certeza. sentido? Não pode achar, né, que a gente está tentando aqui os vereadores que livram ele do impeachment. Só eu apresentei 2 pedidos de impeachment naquele episódio Fala com a Márcia e agora do Guardiões do Crivella. Então, os vereadores livram ele do impeachment, não apertam, né, não convocam os secretários dele para dar explicação, não exigem, né, uma providência. Por quê? Porque são bobinhos? Não, é porque eles estão cooptados. Então, como eu hoje não tenho um encontro com a maioria ali, né, e eu não consigo fazer isso, eu brigo muito internamente, participei já de várias CPIs, fizemos várias denúncias que estão dando problema para eles, mas muitas vezes, quando tem alguma situação, eu recorro à justiça. Apresento representações, eu entrego representações no Ministério Público, entro com a ação popular, nós já ganhamos ações populares, nossas representações já fizeram toda a diferença. A última minha do TCM, só para você ter uma ideia, ele queria, agora, teria acontecido nessa semana, ele queria leiloar até 1,6 bilhão, bilhão com B de bola, 1,6 bilhão de reais dos próximos 7 anos de royalties da cidade. Ou seja, não tem aquela expressão, vendeu o almoço para comprar o jantar. Ele queria vender o jantar dos próximos 7 anos de prefeito, do próximo prefeito, né, dos 7 anos, para comprar o almoço dele agora. Então, eu entrei no Tribunal de Contas do município com uma representação e consegui fazer com que essa licitação, esse pregão, fosse suspenso, porque ele quer inviabilizar, como ele, né, gastou todo o dinheiro dele aqui, ele quer, na realidade, pegar o dinheiro das próximas administrações para cobrir os buracos. E aí você não consegue, na realidade, ter uma administração caótica que não sabe priorizar o recurso público, por aí vai indo. Então, assim, hoje, o que eu faço como vereador? Meu maior poder hoje está na justiça, porque como vereador eu tenho prioridade na hora que eu entro com uma representação no Ministério Público,
o Tribunal de Contas do município é prerrogativa dos vereadores de entrarem. Eu só consegui salvar. Só para você ter uma ideia, ele ia vender por 1,6 bilhão para ter 1 bilhão agora. Ou seja, só a operação financeira ia custar 600 milhões de reais. E dois, obviamente ele ia torrar onde esse 1 bilhão? Ia torrar com as coisas dele. Ou seja, eu só salvei 1,6 bilhão do Carioca nos próximos 7 anos porque eu sou vereador. E isso é o que está faltando, na realidade, para tudo. Então, é capacidade de gestão, né? E saber, né, gerir então, esse dinheiro para que, com o dinheiro, você consiga, pelo menos, minimizar muitos dos problemas que nós temos na nossa cidade. E você, como como pré-vereador, vereador, que você como é que você vê, qual é qual a tua ideia com respeito com essa situação dos moradores de rua? Olha, eu fui, Sabe por que eu né? estou te perguntando isso? Sabe por que eu estou te Lógico, perguntando por isso? Porque tem favor. bairros, tá, que estão fazendo abaixo-assinado para as pessoas que ajudam com comida, com água, para proibir a distribuição de comida, essas coisas. E, infelizmente, morador de rua tem tudo quanto é lugar. Mas tem bairros fazendo abaixo-assinado, tá? Para justamente proibir as pessoas de ajudar essas pessoas, entendeu? Para praticamente expulsar eles daquele local. Como é que Entendi. você vê isso? Muito triste isso, né? Muito triste isso. Bem, olha só, primeira coisa, né? Eu fui secretário, né, de Estado de Direitos Humanos durante 2 anos, né? Então eu tenho uma experiência, apesar da parte de assistência social não era comigo, mas a gente acabava sendo muito próximo da assistência social, porque muitos problemas que eram direcionados para nós acabava que a gente precisava da assistência social para tentar ajudar. Uma das coisas, porque era a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Políticas para Mulheres e Idosos. Então, por exemplo, um dos problemas que a gente tinha muito era com os idosos, né? Os idosos, quando não encontram abrigos, né? Quando eles são, infelizmente, às vezes despejados, por exemplo, da família, a família vira as costas para eles não encontravam abrigo, acabavam virando morador de situação de rua, né? Então a gente acabava tentando, via assistência social, arrumar um abrigo e entender melhor a situação. Então o que eu vejo primeiro, não tem milagre, você precisa de recursos, né? Isso é fundamental, tá? Você achar que porque, assim, o terceiro setor, né? O que é o terceiro setor? O terceiro setor, na realidade, é isso que você falou, né? Por exemplo, são religiosos que se juntam para distribuir quentinha, para levar um cobertor, para dar uma assistência, dar um carinho, dar uma atenção, para fazer uma ação, sei lá, de corte de cabelo, alguma coisa assim. Então, assim, é para levar um mínimo de dignidade dentro da possibilidade que as pessoas que, pelo coração, pela crença, por valores próprios, querem ajudar. Isso se encontra muito, né, em iniciativas religiosas, grupos religiosos, mas não só, né? Você também tem grupos ligados a ONGs, uma série de coisas, que também acabam dando sua contribuição. Mas, se você olhar pela Constituição, olhar pelas leis e tudo mais, a responsabilidade não está no terceiro setor, e sim no setor governamental. Isso é um problema governamental, né? O terceiro setor pode entrar dando aquela contribuição extra, né? Que o meu modo de ver, aquela coisa que possa dar aquele carinho a mais, né? Aquela atenção a mais, aquela, né? Até mesmo às vezes uma coisa material a mais, uma roupa a mais, por aí vai indo. Mas eu vejo, primeiro, então a gente precisa de recursos, não tem como fugir de recursos, tá? Sem recursos você não vai conseguir fazer milagre. Dois, você precisa fazer um planejamento, e esse planejamento ele tem que entender bem qual é essa população, né? Essa população ela tem que ter nome, tem que ter cara, tem que ter rosto, tem que ter de preferência CPF, se for possível, né? Não pode ser só números frios, estatísticos. A gente tem que saber quem é que está atrás de cada drama ali, por que está ali, por que já teve oportunidade, por exemplo, de ir para um abrigo, não tem abrigo. Ah, mas se eu tenho. Ah, não, mas mesmo assim eu não quero ir. Mas por quê? Né? E aí começa a traçar os perfis, né? Ou seja, são todos do Rio de Janeiro, vieram de outros municípios do estado. Você tem que traçar, por exemplo, você sabe que tem pessoas que acabam morando, acabam vivendo na rua porque faltou dinheiro, às vezes, para pegar um ônibus, né, intermunicipal Vai para ir, para por casa. exemplo, para a cidade, né, para a cidade
Não, principalmente quando é outra cidade, então, às vezes não consegue ir para casa aqui. Mas imagina o que é ir para outra cidade. Às vezes imagina, a pessoa vem lá de Campos, não volta, entendeu? Ah, veio com dinheiro só de ida, achando que aqui ia ter uma entrevista de emprego, ia pegar um dinheiro, não pegou. Aí quando vai ver, aquilo acaba se atrapalhando, aí um dia vai emendando o outro, e acaba a coisa desandando. Então, assim, então você tem que fazer um planejamento, né? Levantar bem quem é quem, revitalizar abrigos, ter um gestor que coloque como premissa, número um de diretriz, humanizar o atendimento. Você é fundamental humanizar o atendimento para que tenha carinho em cima disso. E juntando, então, muita organização e disposição de trabalho, aí sim, eu acho que aí você pode convidar o terceiro setor para complementar, porque pode Com trazer aquele certeza. algo a mais, que às vezes vai ser aquele carinho que vai trazer no coração daquele morador de situação de rua, para ele chegar e falar: tá aí, eu vou dar uma chance, eu vou para um abrigo dessa vez. Eu acho que esse é o Sabe como é que caminho. Sabe como é que eu vejo isso? Sinceramente, Me conte. vamos fazer vista grossa para isso, porque o pessoal vai lá e dá comida, dá bebida. Vamos fazer vista grossa. Ah, Isso é muito chato. com certeza. É isso que acontece, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora vamos lá para outro polo. Vamos lá. Por que existe tanta burocracia, tá legal? Para as casas de matriz africana retirarem os seus alvarás? Por que, que não tem um meio de fazer uma coisa mais simples para a pessoa fazer, para tirar o documento? E outra coisa, eu fui, não foi ninguém que eu fui, tá? Numa reunião onde se falou que para tirar o alvará pela prefeitura seria de graça. Eu até divulguei nos meus programas. E depois, alguns zeladores me procurou dizendo que não, que tinha que pagar R$ 600 pela de custo de cartório. Eu sei que tem essas coisas, mas por que é tanta burocracia para as casas de matriz africanas conseguir tirar seus alvarás? Tá, vamos lá. Foi bom, eu te agradeço até ter levantado essa questão, porque essa é uma questão, nós mesmos somos muito procurados no gabinete e às vezes é, falha um pouco a comunicação, tá? E na falha da comunicação, às vezes até um irmão nosso fica chateado, porque falhou ali a comunicação. Então, deixa eu primeiro fazer um resgate aqui. Se você me permitir, tá? Eu só vou corrigir um pouco a palavra. Não é exatamente alvará, porque casa religiosa não precisa de alvará. O que ela precisa, não é nem precisar, tá? O que todos, né? Não todos, mas a grande maioria deseja é regularizar, né, a sua E casa, tá? E, lógico, aqueles que pagam IPTU gostariam de não pagar IPTU, obviamente, né? Porque é um direito, diga-se de passagem, é um direito, né? Casas religiosas, templos religiosos, igrejas, uma série de coisas, não têm a obrigação de pagar IPTU. Pois bem, então vamos aqui, né? Um passo cada vez para tentar eu explicar com uma certa facilidade, porque assim, vira e mexe, tem alguém que fica chateado porque acha que tem uma falha aí, mas não é, é porque a coisa tem uma certa dor de cabeça. Então vamos dizer assim, para você ter isenção de IPTU, você precisa ter a sua casa, eu estou chamando de casa, né? A tua casa religiosa, teu templo religioso, aham, ele precisa estar oficializado, tá? Ele precisa ter a pessoa jurídica constituída, ela tem que ter um CNPJ, tá? Ou seja, tem que ter ali uma ata bonitinha, não sei o quê, e vai ter todo um documento, igual contrato social, né? Reconhecendo e oficializando a tua casa religiosa, né? No caso, no nosso caso, terreiros, né? Os nossos axés, ilês, né? Barracões. Então, assim, esse é o primeiro desafio. E aí, por que é um desafio? Porque não basta você constituir, né, a pessoa jurídica. Depois que você constitui a pessoa jurídica, você vai ter suas obrigações fiscais. E isso é um problema, isso tem que ser bem avaliado, né? Porque você vai precisar de um contador para fazer as declarações, por mais que nem tenha movimentação financeira, né? Você é obrigado a fazer, se eu não me engano, são 2 declarações, pelo menos por ano, que você tem que formar receita, até mesmo o não movimento financeiro, e por aí vai indo. Então, você precisa, por exemplo, de um contador para fazer as declarações. Então, esse é o primeiro problema. Por quê? Em tese,
vou pegar aqui, a Defensoria Pública. A gente já teve muito problema com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela não gosta, a verdade é essa, ela não gosta de ajudar nesse processo. Porque ela entende que... Porque quando você vai via a Defensoria Pública, você ficaria, ela chega, depois que você passa de um processo seletivo, ela lá no final, ela pode te dar ali a isenção cartorial, para você não ter custo do cartório, que mais, vai custar isso aí mais ou menos que você falou, R$ 700, R$ 800, alguma coisa assim, não vai ser muito diferente disso. Só que imagina, quanto é que é um contador por ano? Vai ser muito mais que isso, né? Então aí começa o problema. Ora, se o terreiro ali não tem dinheiro para pagar R$ 700 de cartório, depois ele vai ter dinheiro para pagar o contador, para fazer a escritura contábil dele. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser ponderada. Eu adoraria que todo mundo fosse pessoa jurídica constituída, né, uma entidade mesmo religiosa, sem fins lucrativos, fosse tudo bonitinho no papel e por aí vai indo. Mas tem que só pensar no dia seguinte, que você, no momento que você vira CNPJ, né, você vira né, uma entidade ali sem fins lucrativos, você, na realidade, vira uma pessoa jurídica. E aí você passa a ter suas obrigações fiscais. E aí começa o problema. Porque se você chega no primeiro ano, não faz nada, no segundo ano, daqui a pouco no terceiro ano, no máximo, vem uma cartinha da Receita Federal dizendo: vem cá, meu amigo, você tem aqui não sei quantos R$ 1.000 em multa, porque você não faz nenhuma declaração. E aí o problema acaba ficando grande. Então, assim, primeiro é entender isso. É lógico que quando você paga IPTU, essa conta muitas vezes compensa. Porque o que você vai economizar no IPTU vai dar fácil para você pagar o contador. Às vezes você vai reverter o que você gastava, 30% do que eu gastava no IPTU, eu contrato aqui, aí meu irmão Tião Casimiro. Vai vendo, meu irmão. Grande Tião Casimiro, está aqui na live aqui. Mas voltando aqui, tô com saudade do Tião. Esse negócio de pandemia não gostei, não, tá? Tá impedindo a gente dar nossos passeios aí, as nossas visitas. Está me dando nervoso esse negócio de pandemia, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, assim, basicamente tem que tomar cuidado com isso. Se você vai economizar, às vezes você vai economizar, imagina, R$ 5.000 no ano de PTU. Opa, legal. Você tenta ali fazer um acordo com o contador, vou gastar R$ 1.000 por ano no contador. Pô, valeu muito a pena. Você ainda economiza 4.000. Então, primeiro isso, tá? Então, por isso tem que ser pensado com calma se vale a pena. 2, porque lembrando, e é importante, o direito constitucional, tá? A livre manifestação religiosa, ela independe da formalização do templo religioso, da casa religiosa. Independe. Tá? Então, isso é importante também lembrar. Mas todo mundo quer. Quem não quer? Está tudo organizado, bonitinho, com retaguarda, isso é bom. Né? Está ali o documento, o estatuto, todo mundo quer. Eu gostaria, como eu falei, eu adoraria que todos tivessem isso. Pois bem, então aí tem esses dois caminhos. Para você ficar esperando a Defensoria Pública, vai ser um processo, antes da pandemia, demorava quase um ano para ela te dar uma isenção de R$ 700 na prática. Meu R$ 700, às filho, vezes. eu conheço um zelador que deu entrada tem 4 anos e não consegue resolver. Aí. Então, às vezes, vale mais a pena. Aí eu acho que cada um tem que avaliar. Tá? Às vezes você faz uma rifa, faz alguma coisa, pega o dinheiro lá, levanta o dinheiro do cartório, paga. Nós mesmos temos, né, cópias de estatutos, que não é difícil, porque é o mesmo estatuto que a Defensoria usa e tantos outros usam, tantas outras casas já usaram. A gente mesmo, se precisar ajudar, mas aí de repente faz ali, né? Faz uma rifa, faz alguma coisa. Aí a mãe Jussara também entrando na live. Tá com prestígio, meu pai. O pai Joãozinho tá arrebentando. Deixa eu até pedir a benção minha mãe Jussara, tá? Porque tem que, né? Não posso, senão eu levo bronca aqui, ó. A Cíntia também entrando, também, mãe Cíntia. Senão, depois o pessoal puxa minha orelha. Mas vamos lá. Então, assim, basicamente, eu acho que vale mais a pena, aí é minha opinião. Faz um esforço com os filhos, com o corpo mediúnico, com a assistência da casa, para pagar só isso. A parte de documento, tem modelo já, que basta copiar e entrar o nome de quem vai ficar à frente né, da instituição, vamos dizer assim, e pronto, dá entrada lá. A gente ajuda, como tantos outros ajudam, nessa parte, que é a parte mais burocrática. Mas, assim, não fica esperando muito. Agora, tenha consciência que no dia seguinte
você vai ter uma obrigação e vai precisar contratar um contador. E a última resposta, agora, o processo de isenção de IPTU é uma via crucis. Não é mole. E, para mim, Por eu já quê? arrumei muita confusão, porque eu acho que eles têm muito mais. Primeiro, porque você está tirando receita da prefeitura. Você acha que a prefeitura? Eu acho que a prefeitura só facilitou para os deles agora. É a minha opinião. O Crivella falou nesse dia do Fala com a Márcia, uma das coisas que ele promete, fala, vamos aproveitar que eu estou aqui agora e vamos acelerar os processos de isenção aqui dos templos evangélicos. Olha, eu não tenho nada contra dar isenção para eles, mas desde que a gente também tenha agilidade na isenção do IPTU das nossas casas. Tem que ter, vamos dizer assim, igualdade no tratamento. A gente vive num país laico, então você tem que ter igualdade, você não pode fazer diferenciação por religião. Entendi. Respondi ou eu compliquei? Não, respondeu até mesmo, sabe por quê, Átila? Eu acho que todos os barracões têm que fazer um esforço para ter seu alvará, ter tudo direitinho, tudo bonitinho, porque muitas senhoras que são o dono de babá, de terreiro, casa de candomblé, não têm direito à aposentadoria, porque no trabalho só tem que esperar aquela idade. E é aquele lance. Todo mundo faz festa quando tem a carne. Mas quem fica com a responsabilidade de limpar a churrasqueira é o dono da casa. Certeza. Entendeu? Então, eu acho que todas as casas deveriam fazer um esforço para ter tudo direitinho, para poder segurar o dono da casa. Com aposentadoria, com direito Perfeito. a médico, direito a jurídico, direito a tudo. Que as federações prometem, mas Perfeito. você sabe que as federações não fazem. Entendeu? Aí é o problema também, né? Mas assim, você está certíssimo, tá? Aí organizando tudo bonitinho, inclusive, pode afetar, inclusive, trazer, colher, vamos dizer assim, pontos positivos, inclusive para o sacerdote. Eu concordo plenamente. Lógico, lógico. Que é o principal, né? Agora, Com certeza. nesse caminho aí, entendeu? Por que as festas populares voltadas para o povo de matriz africana, que estão no calendário oficial da prefeitura, não são tão divulgados pela Secretaria de Cultura ou pela Rio Tour, entendeu? E detalhe, toda vez que a gente chega nessas festas, ali no Zumbi, por exemplo, tá lá um monte de placa, apoio da prefeitura. Mas você não vê divulgação nenhuma com respeito a essas festas. O que Olha, pode ser vamos lá. feito? Primeiro, então, olha só, primeiro, né? Qual é a maior festa do Rio de Janeiro? Conhecida no mundo inteiro. Barco de Amanjá. Não, não, peraí. Olha que eu sou humandista, mas calma aí. Não, tô falando não tô falando religiosa, tô falando a maior festa do Rio de Janeiro. É o Carnaval. carnaval, Que eu ainda não vou é? entrar nesse assunto. Que diga-se passagem, no fundo é uma festa nossa, concorda comigo, né? Só entre a gente aqui, né? Que os outros não nos ouçam. Mas é uma festa nossa, do povo de Santo, né? Diga-se passagem, não à toa, né? Na verdade, a tradição é nossa, né? Na realidade, não à toa as escolas de samba homenageiam, né? Poxa, todas as homenagens, orixás, entidades, assim. Então, assim, no fundo, a festa também é nossa, tá? Mas vamos lá. Mas ela é tão grande, tão importante, tão conhecida no mundo inteiro, que ela virou, na realidade, um patrimônio cultural e histórico da cidade do Rio de Janeiro. Concorda comigo? Isso aí, eu acho que, Lógico. primeiro, a gente. Aí eu te falo. Dizem, os cálculos realizados dizem que a festa de carnaval, o período de carnaval, ele gera na economia, um impacto na economia do Rio de Janeiro de mais de R$ 1 bilhão, tá? Cada ano vai variando pelo número de turistas, aí tem lá as contas, mas é 1 bilhão e tanto, tá, de reais. A maior cidade, o maior evento que é conhecido nos quatro cantos do mundo, que você, pô, quando você vai, pisa no exterior, carnaval, carnaval, Rio, carnaval. O prefeito dessa cidade, quando chega na véspera do carnaval, ele sai correndo da própria cidade só para não entregar a chave ao Raimundo. O que eu vou fazer? Quer mais que isso? Ô, Paixãozinho, olha só, eu vou te perguntar, você consegue imaginar, conceber um prefeito de Las Vegas que é contra o jogo? Pô, ele vai ser prefeito de outra coisa, concorda? De outra cidade. Para mim,
deveria estar lá na descrição do cargo. Prefeito do Rio de Janeiro, lógico, no primeiro item. Tem que, pelo menos, respeitar o carnaval. Pode não ser um apaixonado pelo carnaval, mas respeite o carnaval, valorize. Número um, valorize o carnaval. Ou seja, e por que ele faz isso? Porque ele acha que é uma festa pagã. Ele continua até hoje associando o carnaval. Ele não consegue ver a importância, inclusive não só cultural, histórica, mas também econômica do carnaval. Imagina uma festa em Iemanjá. Saída de Iemanjá. Se ele sai correndo do carnaval, você acha que ele vai valorizar e vai divulgar? Pô, olha que eu sou um homem Mas de você não fé, acha mas que é minha um fé é pouco de limite. hipocrisia? Fala a verdade. Não, calma aí, vamos lá. Então, assim, agora voltando para cá. É total hipocrisia, tá? É total. Eu acho que é uma vergonha, tá? No meu modo de ver, é uma vergonha, só falando assim, que não seja valorizado, porque tudo isso é a cara do Rio de Janeiro. A gente sabe, olha, você tem em todos os cantos do mundo, você tem o turismo religioso, tá? Eu tive a oportunidade de ir a Fátima lá em Portugal. Eu tive essa oportunidade, tá? Peguei o carro, saí dirigindo até ir lá em Fátima. Sabe, uma energia maravilhosa, pô, gostoso, sabe? Querendo ou não, você vai lá, Nossa Senhora de Fátima está presente a energia no ar. Realmente é bonito, sabe? Mexe, tudo mais. Eu não sou católico e mesmo assim eu fui, porque eu gosto de assuntos religiosos, né? Eu respeito muito tudo que Eu é também. religioso, é algo que me chama a atenção. Eu, por exemplo, você quer saber uma coisa que eu cheio de vontade de conhecer na minha vida? Um dia eu vou conhecer. Eu quero conhecer Israel, Jerusalém, lá, pô, e ver como é que foi a trajetória de Jesus, né? Eu quero conhecer, né? Eu tenho maior vontade de visitar a África e nos lugares, né, onde tem realmente, onde foram as tradições mais fortes da religião, porque eu acho que a sociedade, a humanidade se explica muito e ela se formou, inclusive os países, os povos, tudo mais, inclusive com impactos religiosos, né? As guerras religiosas dividiram países e sociedades. Assim, Sim, se você quiser estudar a história da humanidade, é impossível estudar a história da humanidade se você não passar pelo pela, entendimento do que é religião, né? A com religião está certeza. presente em tudo, do início ao Tudo, final. Então, assim, tudo. eu só estou mostrando o quanto que todas as tradições religiosas devem ser muito valorizadas. Que seja, se não for pela certeza da valorização da fé do próximo, deveria ser pelo menos pelo lado econômico, porque assim muitos turistas viajam e gostariam de ver, por exemplo, a festa de Iemanjá e ficam extremamente decepcionados quando a festa de Iemanjá não é prestigiada pela própria prefeitura. Então, isso, como é que isso aí é um ciclo. Você tem dois caminhos, ou ele é vicioso ou ele é virtuoso. O vicioso, você tira a divulgação da prefeitura, a festa acaba diminuindo, consegue aí arrecada menos, aí a procissão tem que ser menor, aí ela menor, ela diminui a graça dela, com isso menos gente acaba acompanhando, vai diminuindo, e ela vai ficando. Ou você faz um ciclo virtuoso. A prefeitura faz uma divulgação forte, botando isso como calendário realmente oficial. Ó, fazer aqui homenagem ao meu irmão falecido, tá? Átila Nunes Neto. Ele que incluiu na agenda da cidade como uma festa oficial, né? A festa de Iemanjá, né? O dia Foi. da saída lá de Iemanjá, tá? Só para registro. Mas assim, abraça isso, divulga nos quatro cantos, faz o povo para começar pelo turismo interno aqui no Chamar o Brasil, povo, né? principalmente o turista. Traz o pessoal do estado do Rio de Janeiro para vir aqui na praia, ver pô, essa passeata linda, essa caminhada, todo mundo. Aquilo depois você vai para fora do estado do Rio de Janeiro, começa a pegar pô, turismo pô, dos outros estados. Num terceiro momento, você começa a trazer pô, turistas de fora do Brasil. Pelo amor de Deus! Isso aí é pensar pequeno, nosso prefeito, entendeu? Isso aí, para mim, é um ato preconceituoso, é minha opinião. Isso, para mim, é preconceito. O cara que não valoriza o carnaval vai valorizar Iemanjá? Mas não vai mesmo. Então, isso aí tem que romper com esse negócio, sabe? E vamos colocar no primeiro, sabe, em primeiro plano as nossas tradições, pô, religiosas, que isso aí, ó. E, ó, a última coisa sobre isso. Nós temos, né, alguns calculam 1 milhão de pessoas que passam um Réveillon em Copacabana, não é isso? Alguns falam em mais de 1 milhão até. Eles estão vestidos de quê? De branco, não é verdade?
E da onde saiu essa tradição? E da onde saiu essa tradição? Foi da Do nossa espiritismo. religião, foi da nossa fé. Não é não? Então pronto. Com Então, certeza. assim, tudo que abraça e valoriza dá certo e atrai turismo. Vambora, pô, tem que ser assim. Indo nessa linha, Átila, as pessoas Mano, que dependem das festas de final de ano, que vai até o carnaval, ambulante, hotéis, pousada, comércio em geral e etc., qual é a sua opinião com respeito à festa de final de ano, com esse negócio da pandemia? Porque você sabe que os cofres da prefeitura vai perder milhões e milhões. Qual é a tua visão com respeito a essas festas, com respeito à pandemia? olha, primeiro a gente está numa excepcionalidade, né? Um ano totalmente atípico. Eu nunca imaginaria viver um ano como esse, né? Por mais que a medicina avançou, uma série de coisas, é, a verdade é que tem um limite. A gente não tem que esperar a vacinação. Como é que você vai fazer? Isso é muito complicado, né? Como é que você vai juntar milhões de pessoas, por exemplo, no Sambódromo, no desfile? Como é que você vai juntar milhões de pessoas, né, em Copacabana? Então, assim, realmente o divisor de águas vai ser a vacina. Na hora que a gente tiver uma vacina, eu acho que a gente vai poder voltar a uma normalidade e fazer aglomerações como a gente vê, e que é a cara do Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, vamos dizer o seguinte: não dá para contar com isso, né? Porque a gente não tem certeza da vacina, tem muita expectativa que É, na virada do ano já haja vacina, mas não é certeza ainda. Então, quem está pagando o preço, quem está pagando o pato, é principalmente quem vive da economia criativa, né? E que, diga-se de passagem, é a cara do Rio de Janeiro, a economia criativa. A economia criativa envolve todo esse mundo cultural, a parte artística, a parte de tecnologia, a parte mais criativa da área tecnológica, o mundo artístico no modo geral, design, tudo mais. E, então, essa parte, né, do setor de eventos tem sofrido demais. E eu acho, primeiro, eu acho que tem que ser desenvolvido um plano B, tá? Ou seja, se não for possível, porque assim pode acontecer de sair uma vacinação, sei lá, em fevereiro, e aí chega em fevereiro, de repente, tá bom, mas aí, ou então final de janeiro. Pô, mas em uma semana ninguém vai organizar o carnaval em uma semana, com concorda comigo? certeza. Então Concordo, você tem que ter concordo. ali um plano B. Você não vai conseguir fazer desfile, mas de repente você vai conseguir fazer um encontro, carnaval de rua, você consegue de repente organizar mais em cima da hora. Então eu acho que primeiro tem que ter um plano B, né? Vai que a vacina saia e a gente consiga pular um carnaval, por exemplo, como a gente costuma É, pular. Não vai mas pelo ter que o eu vejo por sambódromo. aí, esse plano B não existe. Não existe, não está existindo nem o primeiro ainda, que dirá o segundo. Exatamente. Não, esse é o problema. Assim, ninguém pensa, ninguém está conversando essa possibilidade, né? Pelo menos falar assim, olha, assim, os desfiles não tem jeito. Você sabe Não, muito bem que não se faz, né, um não tem desfile em um como. mês, de uma semana, né? Você demora meses, né, para fazer um desfile. Então, esse realmente eu acho muito complicado. Mas o carnaval de rua, você consegue acelerar, até porque você já tem conhecimento, você tem know-how já sobre isso. Então, como é que organiza rapidamente? Você consegue. Não vai ser igual, mas pelo menos você dá a condição de ter parte do carnaval sendo festejado, caso haja a vacina. Não havendo a Nessa. vacina, eu acho primeiro. Fala. Não, pode continuar. Não, eu ia falar assim. Primeiro, então eu acho que você teria que ter linhas de crédito, né, ajuda monetária mesmo, um reforço, né, até o que existe aí dessa bolsa que estão pagando aí do auxílio emergencial do governo federal. Eu acho que precisaria, né, cadastrar bem as pessoas e ajudar financeiramente, porque para a economia do Rio de Janeiro isso é estratégico. Você não pode deixar é, esses profissionais saírem do Rio de Janeiro, você tem que mantê-los aqui, né? É fundamental, isso é a nossa riqueza, né? Então, eu acho que eles precisam de um auxílio complementar, até porque agora o auxílio federal vai começar a diminuir. Eu acho, assim, que simplesmente o povo vai estar seco para comemorar, concorda comigo? O pessoal vai, na hora que tiver a vacina, se você tiver, ó, vai ter aqui batizado meu filho, o pessoal vai transformar em carnaval batizado de criança, né? Vai ser Meu assim, filho, a se pessoa der vai estar macumba, eu toco animado, macumba 3 dias. o pessoal vai ficar querendo fazer exatamente macumba 3 dias O direto, o Madeira vai pessoal vai querer ir querer, pô. embora, eu vou falar, não vai não.
Ou a saída de Iemanjá, Iemanjá vai, volta, pessoal, volta. E o pessoal, não, peraí, vamos de novo, Não. né? Mais oferenda. Então, assim, vai ser uma loucura. Mas, por acaso, diga-se de passagem, tem registros históricos, depois da febre amarela, o pessoal fez festas que emendavam as noites. Isso é verdade, sim, tá? Só para você saber. Era assim, festas que iam emendando a noite, porque assim, as pessoas ficavam loucas. Então, assim, eu acho que tem que ter, economicamente, ajudar. E o que eu acho mais viável com um bom planejamento é você fazer uma intensidade, aproveitar a ansiedade das pessoas, a sede por festejar das pessoas, que as pessoas estarão depois da vacina, é você simplesmente fazer um calendário muito forte no ano de 2021 para compensar, né? Porque assim, o público vai adorar. E os profissionais vão poder, né, vamos dizer assim, compensar o prejuízo, o imenso prejuízo que foi o ano de Com 2020. certeza. Então, acho que você tem que, né? Então, assim, eu acho que você tem que fazer realmente um calendário de festas, de eventos, o maior calendário dos últimos anos de eventos, é a minha opinião, para ajudar, inclusive, financeiramente. Indo nessa linha, tá? Por que que não existe uma lei específica regulamentando só o carnaval de rua? Porque todo ano muda tudo, tá? E, sinceramente, o Corpo de Bombeiro acaba fazendo exigências para blocos e bandas que não tem nem como cumprir. Eu imagino. Há 2 anos atrás, o Corpo de Bombeiro, para ter uma ideia, o Corpo de Bombeiro exigiu de cada 5 mil foliões tinha que ter uma ambulância UTI e um médico que assinasse pelo bloco inteiro. O Bola Ah, Preta que foi 500 mil pessoas na rua. Como é que você. tinha Vamos que ter uma entender. frota. Pô, não tinha nem ambulância no Rio de Janeiro para isso. Não, não, isso é verdade. Eu me lembro na época o pessoal reclamou exatamente disso, que nem que se quisesse, nem que se tivesse o dinheiro para contratar, teria disponível ambulância para nessa proporção. É verdade. Mas vamos lá, E vamos por lá. quê? Vamos. Fala. Quero escutar a sua Não, então opinião de assim, você. eu entendi bem a questão. Basicamente, primeiro tem que fazer vamos dividir aqui, né, a responsabilidade de cada um. Eu jogo Em o termos bolo de lei, para você pelo menos cortar as fatias. pelo menos isso, né? Pô, hã? Pô, pelo menos para descer mais redondo, né? Mas vamos lá. Aí a gente faz assim: a legislação, tá? Ela é limitada. Por quê? Você não tem como engessar. Com tudo que você faz, quando você aprova um projeto de lei, você também está engessando, porque a Câmara, a Câmara não retornará, né, a tratar do mesmo assunto com frequência. Né? Você, quando discute um tema, demora um tempo, leva bastante tempo para ele tramitar na casa, passar por todas as comissões, lá, aí vai a votação, tem debate, aí tem que. Ó, isso quando consegue entrar na ordem do dia, aí quando finalmente chega, né, na vez daquela matéria, aí você tem debate sobre a matéria, aí tem que ver se ninguém apresenta. Eu quero dizer o seguinte: você pode levar até anos, às vezes, para aprovar uma lei, algumas são mais simples, você consegue aprovar em meses. Pois bem, então, quando o que passa pela Câmara, por qualquer parlamento, o máximo que você faz, você aprova as diretrizes, tá? As diretrizes, do tipo assim, olha, precisa ter uma retaguarda hospitalar ou de saúde para foliões que passem mal. Ou assim, precisa do alvará, ou lá quer dizer, da licença do Corpo de Bombeiros. Você para por aí. Quem faz os ajustes, aqueles ajustes rápidos, que precisam ser dinâmicos, né? Do tipo a conta ali específica, olha, precisa agora disso, precisa daquilo. Olha, dessa vez a gente tem que exigir um afastamento, precisa disso, aquilo outro. É o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura. A Prefeitura e o Governo do Estado. No caso do Corpo de Bombeiro é o Estado, mas todo o restante é praticamente a Prefeitura. Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, todas essas licenças é a Prefeitura. Então, o Poder Executivo tem agilidade, que tem a caneta, que um só decide que é o prefeito, ou um só que é o governador. Né? Então, você tem lá o secretário e que tem sempre um chefe, que é o prefeito, o governador. Então, ele mesmo dá ordem: ô meu filho, ô meu secretário, agilize, facilite isso aí. Então, o Poder Legislativo não tem essa dinâmica. Por isso que vamos dizer assim, as regulamentações, as exigências específicas, que vão variando de ano para ano,
quem define não é o Poder Legislativo, nem pode ser, tem que ser a Prefeitura, né? Que tem esse dinamismo. Uhum. Só que o problema, como eu disse, é o abuso, que acaba inviabilizando, né, muitas dessas manifestações culturais, esses eventos de rua e por aí vai indo. O que precisa? Aí o que o vereador deve fazer? Ele deve se articular, né? Ele deve, junto ao poder municipal, levar esse pleito e mostrar o seguinte: olha, o nível de insatisfação está muito grande, está levando todo mundo à informalidade, o que é pior. E aí, dentro dessa dinâmica, você constrói junto com a prefeitura. Você pode até criar comissões especiais e tudo mais, mas a caneta, só quero que você entenda isso, a caneta pertence ao prefeito, entendeu? Por isso que a gente não imagina o Entendi. quanto que o prefeito afeta a nossa vida em tudo. E é isso que é importante. Agora, o vereador ele faz a articulação, ele faz o meio de campo, tudo mais. Eu sou um vereador muito de oposição ao Crivella, então eu tenho dificuldade de fazer, por exemplo, esse tipo de articulação. Eu não sou recebido Sei. por nenhum secretário do Crivella, por exemplo, mas é porque eu escolhi o caminho de fiscalizar e denunciar, né? Espero que esse governo esteja acabando aí em mais 3 meses e a gente possa ter um prefeito aí de diálogo novamente, inclusive com o setor, né, de eventos, tudo mais. Voltando para o lado espiritual. Várias cachoeiras estão sendo fechadas pelos órgãos públicos. Não pode ir lá seu despacho fazer seus rituais, entendeu? E tem algumas cachoeiras que estão abertas ainda, que os oportunistas se instalam, se dizem dono e começam a cobrar para a gente fazer nosso ritual. Como é que você vê essa coisa? Porque eu me lembro que anos atrás apresentaram até uma maquete sobre o macumbódromo na subida ai, meu Deus, no Alto da Boa Vista, não sei o quê. No E Alta isso Boa Vista, morreu. isso aí. Morreu. E realmente está acontecendo isso. Várias cachoeiras estão sendo fechadas, tá? Pelo poder público, proibido botar despacho, não sei o que, não sei o quê. E as cachoeiras que ainda estão um pouco abertas, as pessoas estão chegando ali, eu sou responsável pela cachoeira, cobra 100, 50, 20, 30, e a gente está perdendo espaço público para arriar nossos despachos, fazer nossos rituais. Como é que você vê essa situação para a gente? Olha, isso aí é um dilema que vem se arrastando, né? Assim, cada vez eu acho, como você disse, eu acho até que vem se agravando, né? É lógico que Muito. você tem algumas iniciativas, alguns são muito, algumas iniciativas são muito criticadas, né? Pela questão da comercialização, a forma como acontece a comercialização do espaço, o que, né, assim, é complicado isso, né? O que eu posso dizer é que isso também passa por um problema de conscientização, ou seja, muitos dos nossos irmãos é, acabam deixando ali, depois, né, da ritualística, acabam deixando material, uma série de coisas. Isso foi criando, né, cada vez mais as denúncias surgiam. Então, você tem lá alguém que frequentava uma cachoeira, não conseguia mais frequentar uma cachoeira e poderia, sei lá, cortar o pé porque tinha vidro ali quebrado. Vou dar um exemplo. Uhum. Então, ela acabava que as denúncias foram sendo intensificadas também, porque não havia, né? Não se recolhia às vezes. E aí, assim, eu não quero entrar muito aqui no mérito da ritualística, mas eu estou aqui pelo lado prático. O lado prático é ali, quem não é da religião não consegue frequentar a cachoeira, que seria um espaço público, porque tem ali um monte de elementos, né, no olhar deles, né, elementos, inclusive, que eles não veem, né, nenhum aspecto religioso naquilo, só vem o seguinte: olha, aqui na cabeça deles, ó, deixaram um monte de material aqui, inclusive correndo o risco de eu me cortar, um vidro quebrado, uma série de coisas. E aí acabou pressionando as autoridades públicas, aí cada vez mais limitando o acesso, né? Foi limitando, limitando, limitando. Então, assim, e acabou que hoje, além de ter vários espaços limitados, proibidos quase na prática, mas como eu falei novamente, a gente tem a nossa parcela de culpa, é isso que eu quero dizer aqui, né? Para a gente, Com certeza. assim, para a gente resolver um problema, o primeiro passo é reconhecer que nós temos um problema, né? Então, assim, se a gente acha que não tem um problema, a gente não vai resolver nunca esse problema. Então, a gente tem um problema, né? Muitos irmãos não têm a consciência necessária para deixar tudo limpo, de forma a garantir que depois, se alguém for lá frequentar,
vai frequentar sem problema nenhum. Então, com isso, eu acho que tem que ter um trabalho junto à autoridade. Primeiro, eu acho que tem que ter uma campanha de conscientização para que a Com gente certeza. possa, né, com base nessa conscientização, ter espaços que a gente consiga ter acesso, mas dentro de determinadas regras, como tudo na vida tem que ter regras, né? Porque se você não tiver regra, vira bagunça, né? Então, dentro daquelas regras, talvez com uma força-tarefa, juntando, né, vários representantes, várias lideranças da religião, junto com autoridades do meio ambiente. Eu, por exemplo, já fiz reunião, numa época, anos atrás, né, da fundação que cuida ali tudo do Boa Vista, está falando aí, mas toda a Floresta da Tijuca, tudo mais, que é, na realidade, uma organização federal, do governo federal, o ICMB Rio, não é, peraí, Instituto Chico Mendes, é esse o nome. O Instituto Chico Mendes é que organiza ali, é um braço do governo federal. Assim, eu me lembro que na época a gente conversou, porque tinha lá acesso a um lugar que eles estavam tentando arrumar, porque falaram assim, ó, a gente vai inviabilizar, porque vira crime ambiental, né? Então, acho que assim, o caminho passa por isso, muito diálogo, articulação, muita conscientização, estipulação de regras para que haja o uso com regras de tal forma que não vai se gerar impacto ambiental. E acho que assim, meu pai, para quem acredita na força da natureza, quem acredita em orixás, nós somos os primeiros, nós deveríamos, pelo menos, ser os primeiros a defender a natureza, né? Eu penso assim, pelo É menos, verdade. né? É que, Né? infelizmente, o Átila, eu sou muito franco, ainda existe muitas pessoas com má educação na nossa religião. É, Eu não posso infelizmente. maltratar aquilo que eu vou adorar, entendeu? O que acontece? Falta meia hora para terminar o programa, eu tenho 1000 perguntas para fazer para você, tá entendendo? Tá ótimo, tá? Você tocou no assunto, que eu queria também tocar nesse assunto. O centro da cidade está muito abandonado. É uma cidade histórica, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro é uma cidade histórica, está muito Demais. abandonado. Muito. Como seria, poderia fazer com a revitalização Revitalização. do centro da cidade, principalmente que um lugar que eu acho horroroso é ali o centro, ali na central. Verdade. Bem, vamos lá. Desvaziamento do centro da cidade, ele foi muito acelerado com essa questão da pandemia, né? A pandemia ela acabou mostrando para muitos setores econômicos que você consegue fazer o trabalho de casa, né? O famoso home office, né? Uhum. E com isso naturalmente, e isso vem se agravando, a entrega de salas comerciais. Então as salas comerciais estão sendo devolvidas, né? Em parte por empresas, por exemplo, escritórios de advocacia, eles identificaram que não há mais necessidade de você ter um escritório, porque cada advogado trabalha da sua casa, todos os processos hoje são digitalizados, você faz todo o movimento processual, né, pela internet, e no dia que você tem que fazer audiência, você vai lá fisicamente, você não passa nem no escritório. É só um exemplo, né? Então, assim, primeiro é entender isso. Segundo, com base, né, nessa análise comportamental, você tem que ter um projeto, um plano mesmo, um planejamento de revitalização urbanística da região. O que eu falo de revitalização? Isso aí eu tenho certeza que a Câmara Municipal, basta porque essa iniciativa tem que ser da Prefeitura, mas eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai votar a favor. Para isso, basta ter um bom projeto, que é o quê? O centro da cidade, o caminho do centro da cidade não tem outro a não ser cada vez mais ser mesclado, né? Ou seja, residencial com profissional, com comercial. Cada vez mais, inclusive, eu acho que tem que ser residencial, por vários motivos, né? É uma região, né, com uma infraestrutura muito boa, né, de transporte público, por exemplo. Para você vai, por exemplo, na Zona Oeste, tem muito problema estrutural ainda. O centro da cidade ele é todo asfaltado, você tem trem, você tem metrô, você tem ônibus, você tem VLT, né? Você tem tudo ali. Dois,
você tem que... Agora, beleza, então você tem toda uma estrutura aqui? Sim, tem toda uma estrutura aqui. Então, em tese, é bom você levar, né, pessoas para morar lá? Sim, é bom. Só que esse movimento nunca ele é natural. Ninguém sozinho, vou resolver transformar um escritório e eu sozinho vou virar um morador desse prédio inteiro aqui. Não, o cara não vai ficar lá sozinho, morando, olhando em volta, tudo fechado. Então, você precisa fazer um projeto amplo, um projeto macro para a região, no centro da cidade. Por quê? O que o morador, né? Quem trabalha, ele quer pegar 6 horas da tarde, 7 horas da tarde e ir embora. No máximo, nos bons momentos, fazer um happy hour, no máximo, às quintas-feiras e vir embora. Então, você precisa, na realidade, dar uma condição para quem quer morar no centro, ele olhar em torno e falar o seguinte: poxa, aqui é bom morar aqui, né? Para atrair as pessoas. Então a gente tem que primeiro aprovar um projeto que permita que escritórios, prédios comerciais sejam convertidos em prédios residenciais. Então isso precisa de autorização legal, e aí depende da Câmara. A gente precisa incentivar, né, que ao parte, principalmente as que estão ali, né, diretamente voltados na rua, que sejam convertidos também, incentivados, mais do que permitidos, incentivados tributariamente, para que você tenha ali mais ainda comércio, restaurantes, incentivo que o restaurante fique aberto até mais tarde. A Lapa é que o pessoal, querendo ou não, a prefeitura não se faz presente. Mas a Lapa, por exemplo, houve ali uma revitalização. Mas depois acaba que está sofrendo também pelo abandono da prefeitura. Mas você vê que o povo vai, né? O povo quer, né? Então, se você chega, vê lá, opa, peraí. Aí tem uma coisa, eu não sei se você já ouviu falar em retrofit. Não sei se você já ouviu falar nisso. Retrofit é o quê? Isso aí no mundo inteiro faz isso. Você pega um prédio antigo e você, na realidade, deixa meio que só ele por fora o mesmo, e por dentro você faz uma obra radical, revitalizando todo aquele prédio, transformando ele por dentro em algo moderno, um imóvel moderno. E aí você faria o retrofit, né, incentivando para você transformar em residencial e com... Eu já tive escritório no centro da cidade. Você não consegue, às vezes, entrar com um cabo de internet direito, porque são prédios muito antigos. Então, você precisa facilitar isso. Então, você precisa incentivar, permitir residencial, estimular retrofits em vários prédios, incentivar o comércio. Se o morador, o cidadão carioca lá, olha, opa, aqui tem uma boa moradia, moderna, bom comércio, transporte público de qualidade, que tem vida à noite, que isso precisa ter, e a presença da prefeitura ali, inclusive à noite, que você não vê. Você vê muito abandono ali. Então, se você fizer esse mega projeto, eu acho que o centro da cidade ele vai ser um caso de estudo, porque ele vai ser um lugar muito estratégico para incentivar moradores, e não só atividade comercial. Entendi. Porque está muito abandonado o centro da cidade, muito abandonado. Demais. Como é que você vê a situação, tá? Como é que vocês, né, vereadores, vê a situação do desemprego e como é que vocês poderiam fazer para atrair mais empresas para o Rio de Janeiro para poder diminuir um pouco esse desemprego que está aqui assolando o Rio de Janeiro? Olha, o esvaziamento da cidade do Rio de Janeiro ele é impressionante. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, antes do Crivella, ele sempre teve uma das menores taxas de desemprego do Brasil, né? Sempre foi uma cidade muito competitiva, com muita oferta de emprego. E isso aí, basicamente, depois, né? Porque assim, é difícil explicar isso, assim, mas assim, para mim é uma questão de pensamento pequeno, tá? O que eu chamo de pensamento pequeno? O Crivella ele tem mais manias de querer fazer pequenos cortes, né? Chegar lá, olha, não, isso aí não faz não, não sei o quê. Não, ele não senta com nenhum, vamos dizer assim, com nenhum grupo internacional. Por exemplo, outro dia, a Netflix estava definindo aonde é que ia ser a sede da Netflix. Da Netflix é a sede da América Latina, né? O Rio de Janeiro, o prefeito Crivella, em nenhum momento sentou com a direção da Netflix
para mostrar ali, ó, falar assim, vem para cá, a gente vai receber vocês de braço aberto, vamos aqui ver o que a gente pode fazer, né? O que eu posso incentivar. Ou seja, cada vez que faz isso, você perde 1.000, 2.000, 3.000 empregos. Poderiam estar aqui e estão indo para a cidade do México. Ela resolveu se instalar na cidade do México. Entendeu? Então, assim, você na realidade precisa de um prefeito que volte a conversar com o empresariado, né, para mostrar as vantagens. Obviamente, tem que ter um ordenamento público. A cidade está muito abandonada, esquece. Ninguém vai colocar dinheiro numa cidade abandonada, que mostra que está abandonada. Você tem, né, que entender, né, os potenciais, né, do Rio de Janeiro. Então, como eu falei, a gente estava falando da economia criativa. É a cara do Rio de Janeiro, toda vamos dizer assim, essa indústria, né, do cinema, das séries, novelas, toda essa parte televisiva é a cara do Rio de Janeiro. Você então precisa puxar a vocação, você precisa revitalizar o centro histórico, porque isso atrai muito turismo também, assim como ter uma agenda, né, o ano inteiro, né, de eventos para poder atrair. Lembrando que o Rio de Janeiro teve o privilégio de ser, acho que, a única capital de um império europeu em solo americano. Olha que coisa. O Rio de Janeiro era a capital de um império europeu, que era o império português, sabe? Assim, a gente tem aqui sedes, né, prédios, imóveis, né, sabe, que foi da uma família real portuguesa europeia. Isso até para o europeu, sabe, visitar isso, fazer ali um roteiro, né, histórico, é algo assim, acho que eu acho que não tem nenhuma outra cidade do mundo que foi sede de um império europeu fora da Europa. Então, assim, Com fora certeza. assim, a agenda esportiva, como a gente estava falando antes, né, turismo religioso e a tecnologia. A gente tem que abraçar, a gente tem que aproveitar que ainda temos aqui muitas universidades aqui no Rio de Janeiro. Nós temos ainda uma formação de muita boa qualidade de profissionais, com tantas universidades federais, estaduais, particulares. Então, você tem centros de excelência de estudos aqui, a própria Fiocruz, por exemplo, está aqui. Então, a gente, quando fala de pandemia, boa parte do estudo passa pela Fiocruz, que é uma instituição federal, mas que continua no Rio de Janeiro, não foi para Brasília, né? A está aqui no Rio de Janeiro, eu poderia aqui o Banco Central. Então, assim, você ainda tem aqui muita. Outro dia eu estava vendo uma discussão, eu não vou entrar por aqui não, que isso é um outro debate, né? Que na época ali da ditadura, ali né, em 74, houve a fusão na marra, né, do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro foi muito prejudicado, né? A cidade do Rio de Janeiro foi muito prejudicada nessa fusão compulsória, sem qualquer plebiscito. Aí eu estava vendo um debate sobre isso, mas nem de político, né? A gente fica vendo essas coisas. E aí, uma coisa que eu estava vendo, eu não sabia, um terço vamos dizer assim, dos órgãos federais, do governo federal, continuam no Rio de Janeiro, não foram para Brasília. Então a gente tem que chegar e valorizar isso, porque a gente tem tudo para ser, né, um grande centro tecnológico, um centro de poder, um centro financeiro, pelo menos complementar a São Paulo, já que perdemos, né? O Rio de Janeiro era a capital financeira do Brasil, mas já que perdeu isso para São Paulo está aqui do lado. São Paulo, se tivesse, como é que não tem cá entre nós? Realmente um trem bala. Realmente é um absurdo. Era para fazer em 2, 3 horas de você chegar em São Paulo para fazer uma reunião, para você fazer um negócio, fechar um negócio e voltar. Isso já exige mais, isso aí eu acho que não vai acontecer em 4, 8 anos, nem 10 anos. Mas eu estou dando um exemplo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as complementariedades a São Paulo e desenvolver as vocações próprias do Rio de Janeiro e aproveitar toda a bagagem histórica do Rio de Janeiro, de antiga capital do Brasil, e com isso a gente ir resgatando vamos dizer assim, né, negócios, empregos, renda e por aí vai indo. E com isso, por esse caminho, como é que você sabe que a cultura do Rio de Janeiro, entendeu? Com a pandemia piorou, entendeu? Como é que você vê a cultura no centro, no Rio de Janeiro em todo, vamos dizer assim? Como é que a gente pode, como Olha, é que você vê como é que pode valorizar mais a cultura?
Olha só, a verdade é que aqui você tem um monte de guerreiro, a verdade é essa, né? Produtor cultural, quem vive da cultura, é um guerreiro, né? Igual como eu falo, né? Os pais de santos, mães de santos, zeladores de santos, dirigentes, são guerreiros. É a mesma lógica. Quem vive de cultura é guerreiro, né? Porque a gente não tem aqui. é, E é uma pena, porque eu entendo que o Rio de Janeiro, ele por natureza, não só por natureza, mas principalmente pela tradição, deveria até hoje ser conhecida e com a grande referência como, vamos dizer assim, a capital cultural do Brasil, né? E entendo que cabe, mais uma vez, você ter um prefeito que valorize demais esse traço nosso. Que a gente possa. Lógico, precisa de incentivo? Precisa de incentivo. Mas eu acho que, assim, você tem que deixar os talentos aflorarem. Tá? Você não pode matar um talento que aquele profissional que poderia viver da cultura chegou no quinto mês, ele não está conseguindo nem mais pagar a comida dele, joga a toalha e vai fazer um trabalho burocrático que definitivamente não é a cara dele, mas ele precisa pagar as contas, ele precisa Sobreviver. colocar comida na mesa, ele precisa sobreviver, né? Então você não pode permitir que tantos e tantos talentos, né, para esse ramo cultural, eles acabem ficando estrangulados financeiramente e com isso perder essa riqueza, porque assim, esse talento na realidade é uma riqueza da cidade, é uma riqueza da cidade. Então você precisa, eu já tive a oportunidade de visitar alguns lugares do mundo e você vê muitos lugares sendo revitalizados, né? E aí você vê como as coisas se conectam, né? A gente estava falando antes da revitalização do centro da cidade. Mas Isso. olha como as coisas se conectam, né? Se você for, por exemplo, Buenos Aires, você vai ter grandes centros lá Palermo, por exemplo, que acabou, assim, além da tradição, virou um centro cultural. Então, todo o ambiente ele incentiva produções culturais, manifestações culturais, por aí vai indo. Você vai em Portugal, me escapou agora o nome do bairro, lá em Lisboa, eles pegaram uma área que era totalmente degradada e fizeram, dentro do perfil dele, né, daquele bairro especificamente, eles fizeram ali um incentivo, toda uma modernização, mas sem descaracterização, né, do que é o bairro, e com isso, por exemplo, criaram áreas, né, de grafismo, por exemplo. Então, você hoje tem turismo lá que anda pelo bairro. Isso também tem em Buenos Aires, tem em vários lugares do mundo. Por exemplo, você frequenta e vai tirando foto. Nesse mundo de Instagram, de redes sociais, é uma mais bonita que a outra, entendeu? Você vai tirando, então eles autorizam para fazer o grafismo, isso por sua vez. Então, aquilo já, o próprio artista, ele já olha aquele bairro, ele se identifica com aquele bairro pelas manifestações, né? A prefeitura abraçando as manifestações culturais, ele fala: opa, eu vou ficar aqui, eu quero morar aqui, eu quero desenvolver minha arte aqui. E aí você consegue flexibilizar também a legislação, permitindo horários maiores, apresentações de rua, você começa a dar algum tipo de incentivo, seja de IPTU, de fiscal, tudo mais, para que lojas sejam convertidas em espaços de apresentação cultural, ateliês, uma série de coisas. Então você consegue, vai criando um ambiente, então você vai criando, né? Desculpa, eu vou usar um termo em inglês, porque é o termo que eu aprendi, que eles chamam de clusters, que são pequenos, né, especializações, pequenas regiões, áreas especializadas em algum tipo de economia, né? Em algum tipo de atividade. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem essa vocação de você ter de você ter alguns bairros do Rio de Janeiro, né? A gente estava falando da Lapa, é óbvio que ali é uma área Isso. dessa, Santa Teresa, óbvio que é uma área dessa. Então, você tem algumas áreas, e a gente poderia seguir aqui falando outras, também o subúrbio também vai ter A áreas própria Quinta da ótimas Boa para isso. Vista. Óbvio, você tem assim, tem umas que vão ter uma pegada mais histórica, tem umas que vão ter uma pegada mais artística, tem outras que vão ter uma pegada mais tecnológica, e por aí vai indo. Então, assim, outra uma pegada mais financeira. Então, eu acho que você pode criar ambientes que sejam muito acolhedores para a produção cultural, artística, e aí vai ter uma identificação. No mundo inteiro, se você for em Nova York, os bairros que mais tiveram valorização imobiliária foram os bairros que abraçaram as manifestações culturais, cercado pela cultura, né? Lembrando que nós estamos vivendo
um momento da história da humanidade que o produto, eu vou pegar aqui um produto qualquer, por exemplo, aqui, ó, peguei aqui, ó, perto, uma tesoura. Isso aqui você compra da China por centavos, concorda? 1 centavo, sei lá, 10 centavos na China. O cara mete aquilo na fábrica e faz. Qualquer um faz isso. Agora, qualquer um faz um quadro, qualquer um compõe uma música, qualquer um faz uma fantasia, qualquer, Isso é entendeu? verdade. Isso é único. Isso você não consegue replicar, isso você não consegue copiar, isso você não consegue. Então, assim, é isso, cada vez mais o mundo está caminhando para a valorização do talento, que não seja replicável, né? E aí só falta você ter um ambiente para abraçar, porque ele tem dois caminhos: ou ele vai jogar a toalha, né? Aquele que tem o talento artístico, ou ele vai jogar a toalha e aí vai ser uma perda de riqueza para todos nós, ou ele vai encontrar uma cidade que vai abraçá-lo, seja São Paulo, seja Belo Horizonte, seja o que for, né? Então a gente não pode perder esse talento. Então, assim, resumidamente, eu acho que a gente pode fazer um trabalho excepcional, excepcional, inclusive facilitando a burocracia. Por exemplo, você na parte de tecidos, roupas, uma série de coisas, você pode ter, inclusive, estimulando cooperativas para a produção, uma vez criada ali as hastes e tudo mais, para a produção, você vai estar gerando, inclusive, emprego, renda, né, para uma série de profissionais que hoje talvez não tenham um mercado de trabalho formal, tradicional, de portas abertas para eles. Então, assim, isso se complementa, né? São Cristóvão, por exemplo, como você, né, também estava falando aí, mas esses bairros mais tradicionais, você já pode ter ali um polo, né, de produção têxtil, né, muito forte, né? Então você tem ali quem desenha as roupas e você tem ali, às vezes, gerando milhares de empregos de costureiras, pessoas que botam a mão na massa mesmo e transformando aquilo, por exemplo, em roupa. Então, assim, o Rio de Janeiro assim, é uma potência, só que é uma potência pouco explorada atualmente. Chegamos no final do programa. E o que você tem para dizer para esse povo todo que está te assistindo e o mundo todo que ainda vai te assistir? Olha, deixa eu falar aqui. Primeiro, assim, eu me lembro, assim, se eu não me engano, foi o Alessandro, né? O Alessandro estava combinando, o Alessandro é nosso parceiro lá no Melodia Terreiro, e ele que fez a ponte, né? O pai Joãozinho estava nessa maluquice, a gente tinha aqui uma live, depois correr para outra live aqui. E eu me lembro que aí ele passou algumas coisas, ele vai falar, ele falou por alto assim, ele vai falar esse tema, esse tema, esse tema. E eu me lembro que teve um tema que ele falou e que você não tocou no assunto aqui, né? Que é o desânimo das pessoas em votar, Ah, tá. né? É porque é o Não é seguinte, verdade? de votar, não é isso? Fala. É que Exatamente. eu fiz uma pesquisa com 100 pessoas. E 6 que eu fiz falou que prefere não votar, pagar multa, do que se expor com respeito à pandemia. Qual é a tua opinião com Então, respeito a isso? O que você vai fazer para esse povo? então, então, assim, eu vou aproveitar, né? Quando o Alessandro me passou isso aí meio assustado, aí eu falei assim, não é possível que seja isso. Então, assim, então eu vou aproveitar, tá, essa pergunta para concluir aqui e mandar minha mensagem final. É, Não, eu tenho 1000 eu perguntas primeiro, para assim, fazer para você. mas É estou que a ficando gente já já está sem voz, já estou há 2 horas. 3 horas fazendo live, 1 hora lá no Melodias e 2 horas aqui. Eu não tenho mais voz, mas ó, eu juro de coração que eu volto várias vezes, porque você já viu que eu falo pra caramba, né? Eu sou Graças a Deus. apaixonado por. é, não, eu sou apaixonado por política pública, por ações, entendeu? Sou apaixonado pela nossa cidade, sou buscar soluções públicas para a nossa cidade. Então, assim, eu sou um apaixonado. Então, assim, sou curioso, então eu tento estudar vários assuntos, além, obviamente, da liberdade religiosa. Então, assim, eu realmente eu amo a temática, né, de políticas públicas. Mas deixa eu primeiro falar que eu acho que é isso que é minha mensagem aqui final. Primeiro, eu fiquei extremamente apavorado, né, esse levantamento que você fez. Eu espero que isso seja, assim, de repente, mais uma amostra que você fez, que talvez tenha um comportamento, né, mais específico, porque eu fiquei apavorado, né? E aí eu vou falar assim, vou fazer aqui uma provocação, tá? Tem uma frase que atribui a Platão que diz assim, que o maior, e aí ele é bem cruel nas palavras dele, o maior castigo para quem não gosta, para aqueles que não gostam de político, é que eles serão governados por aqueles que gostam.
tá? Então, isso vale como provocação e para reflexão. Ou seja, se a gente não se envolver minimamente com a política, a gente vai ser governado por aqueles que gostam e eles vão mandar na nossa vida. Se se você pegar todas as suas perguntas, você vê que é de um cidadão frustrado pela ineficiência do poder público. E se você não vota, você está dizendo assim, olha, vocês decidam por mim aí. Você está lavando as mãos, fazendo o seguinte, ó, vocês decidam por mim aí que eu não vou me manifestar, mas passarei 4 anos reclamando. Isso é meio louco, isso, concorda comigo? Isso é uma coisa, essa conta não fecha, Concordo, né? Você concordo. pode sair, É como eu você falo, ou é 4 anos batendo palma, ou é 4 anos chorando. exatamente. Você pode sair derrotado da eleição. Lógico, o candidato, como foi o caso do Crivella, 2016 eu não fui, o Crivella e ele ganhou. Lamento até hoje. Então, assim, então isso vale para as pessoas entenderem o seguinte. Por exemplo, a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem 51 cadeiras, 51 vagas de vereador. Se todo mundo que está vendo aqui a live e que vai ver ainda, né, depois, né, que o vídeo, se todo mundo aqui, ninguém, ó, combinar, ninguém dessa aqui vai votar. Tem algum vereador, tem alguma dessas cadeiras, alguma dessa vaga deixará de ser preenchida? Não. Não. Todas as vagas serão preenchidas, com uma diferença. Não vai ser, aí eu posso afirmar, não será preenchida por ninguém que você votou, por nenhum representante seu. Então, assim, depois você não vai nem ter a quem reclamar. Sabe aquela brincadeira que a gente fala assim, vou reclamar com quem? Reclama com o Papa. Né? Não tem essa brincadeira? É a mesma Tem, coisa. tem. Você tem que ter, em tese, um vereador, você tem que ter um deputado estadual, um deputado federal, um senador, para ter, na hora que for ter uma situação lá, você reclamar. Você tem lá um vereador, o vereador Atila Nunes. Olha só, isso aqui eu discordo, hein? Tá vindo essa votação, isso aqui, como você falou. Pô, essa burocracia aqui, pô, para você fazer um evento de rua, isso é um absurdo. Você tem que ter. Você tem que ter. Se você não vota em ninguém, não elege ninguém, não elege ninguém, você simplesmente não vai reclamar com quem? Com o Papa? O Papa não vai organizar aqui o evento de rua do carnaval. Então, assim, essa consciência tem que dizer. E o pior, a gente sabe, e é isso que está me preocupando, que a verdade que aqueles que são mais cobrados para comparecerem à eleição são justamente os eleitores evangélicos. E aí eu posso falar abertamente, porque isso não é um preconceito, é uma constatação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, eles não vão deixar de votar, eles estarão lá. Porque quando o pastor pede, por exemplo, lá pro evangélico, né, votar, porque tem que votar no candidato deles, a verdade é que eles vão. E com isso, cada vez mais as bancadas estão ficando ocupadas pelo todos os representantes evangélicos, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só eu sei o sufoco que eu passo, né, num parlamento com do outro lado toda uma bancada evangélica. Então, assim, eu falo isso porque o que eu peço? Consciência. Vamos ter conscientização, vamos pesquisar, entender que é um único momento, é um único e melhor momento para o cidadão manifestar a sua vontade, né? Não vai ter candidato perfeito? Não, não vai ter candidato perfeito, porque quem procura perfeito está pedindo para ser enganado. A verdade é essa, né? Ninguém aqui não vai ter um Jesus Cristo aqui baixar na perfeição e pronto. Não existe isso. O que nós temos na realidade, né, são pessoas mais preparadas e outras menos preparadas. São pessoas com compromisso com o cidadão e tem pessoas com compromisso com interesses pessoais. E é isso que eu acho que tem que ser avaliado. Então, assim, eu sei que tem a pandemia, mas o horário de votação foi ampliado, o horário de votação vai ter uma organização redobrada das filas. Existe aí, graças a Deus, o Léo Fé que até lá, inclusive, a gente vai estar mais calmo a pandemia. E assim, máscara, álcool, gente, mas é oportunidade. Depois não tem mais oportunidade. E a gente vê aí, por exemplo, o prefeito que a gente tem hoje. É um prefeito que, pelo amor de Deus, que ele não assim, certamente o pior prefeito da cidade que o Rio já teve. E a gente vai ver a quantidade de vereadores comprados, né, vamos falar assim em termo popular, que estão cooptados por ele e que a gente não consegue avançar em muitas coisas. Para encerrar, qual é a tua posição com respeito à privatização da SEDAI?
Olha, tu pegou o assunto mais técnico para iniciar, pelo amor de Deus. Não, olha só, eu vou assim, eu não tenho nem como me estender aqui, porque esse assunto, ele realmente é um assunto que tem vários desdobramentos, tá? Aspectos que você tem que olhar. Primeiro, ela é uma empresa estatal, mas você tem a questão da concessão da água e do esgoto, que já há um entendimento aí que deveria ser municipal, tá? Então, ela é uma empresa estatal do governo do estado do Rio de Janeiro, mas o monopólio, né, para você explorar vamos dizer assim, a água e o esgoto, ela teoricamente deveria passar pelo consentimento das prefeituras. Então, você mostrei como é o nó, tá? Aí eu já dei de largada para você ver como é o embrólio, que, diga-se de passagem, isso é discutido até no Congresso, tá? Como diria lá o Nelson Rodrigues, né? Assim, a vida como ela é. A gente tem um problema. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro não pode ficar fora do regime de recuperação fiscal. Senão, acabou. Não tem como pagar dinheiro de policial, de professor, de médico, de nada. O Estado do Rio de Janeiro tem que renovar o regime de recuperação fiscal. E quando ele assinou lá atrás o regime de. Aí eu já não estou falando da prefeitura, estou falando do governo do Estado. Uma das garantias para entrar no regime de recuperação fiscal era a venda da SEDAI, que representa alguns bilhões aí. Né? Se eu não me engano, como garantia, eram 3 bilhões, se eu não me engano. Só que ela vale bem mais que isso, mas como garantia, é igual você dá a tua casa de garantia. Você pegou ali uma linha de crédito de R$ 10.000, mas deu a tua casa de garantia. Eles vão vender, pega os R$ 10.000 dele e o banco te entrega o resto. Então, mais ou menos a mesma lógica. Vende a SEDAI, vendeu por 10 bilhões. Tá bom, 7 bilhões está aqui, mas 3 bilhões vai para o governo federal que adiantou aquele dinheiro. Então, assim, se houver o entendimento que estrategicamente não é bom vender a SEDAI, como é que compensa isso? De onde compensa esse valor? E, por último, só uma reflexão. O histórico não tem sido bom da SEDAI, como gestão, né? Quase como administração. A gente acabou de passar o verão da Geosmina, né? Que fala, sei lá, já até me esqueci o nome. Poxa, a gente ficou tomando água com cheiro de cocô. Desculpa aí, mas tem que falar, né? Ou seja, também vamos brigar contra a privatização para continuar. Quem fazia todas as indicações políticas ali todas era o pastor Everaldo, esse que foi preso agora, no governo Witzel, tá? Era ele que fazia todas as indicações políticas e fazia ali todos os esquemas dele. Então, assim, se for para isso, então privatiza. Agora, não, se for algum projeto, algum plano e for viável, dar uma outra garantia, né, para não sair do regime de recuperação fiscal, e for para fazer, né, vamos dizer assim, um trabalho para, de fato, que a água, né, chegue, esgoto, né, que a gente amplie a cobertura de esgoto, que isso aí, a gente mora no Rio de Janeiro, em 2020, e ainda tem um monte aí de residências sem acesso a esgoto. Então, se a gente conseguir, e aí exige um investimento gigantesco, e a privatização nisso resolveria, porque você traz capital privado. Então, aí tem que solucionar. Para continuar sem privatização, a gente precisa compensar esse valor de mais 3 bilhões que foi dado como garantia. A gente precisa arrumar um plano de fazer um grande investimento para que o esgoto e a água cheguem a todos, porque é um absurdo qualquer cidadão, carioca ou do estado do Rio de Janeiro, fluminense, ainda viver sem esgoto em pleno 2020. Isso é um absurdo. Mas muitos lugares não tem. Então, não poderia mais, né? Em 2020 arrego, né? E 3, e que não seja, né, um antro de corrupção, de desvio, uma série de coisas. Se conseguir fazer tudo isso, não precisa privatizar. Agora, tem que buscar essas 3 soluções. É o que eu falei, desses assuntos de água que eu falei ontem, porque ontem o Rio de Janeiro ficou debaixo d'água, completo. E eu escutei uma declaração, né, do prefeito de vocês, dizendo que a culpada, mais uma vez, foi a maré. Que a maré subiu, aquela coisa toda. E eu até falei ontem no programa, entendeu? Na fofoca do Gordinho, eu falei ontem. Gente, a gente precisa processar Iemanjá. Porque o Rio de Janeiro ficou debaixo d'água. Não, olha só, mas nisso aí eu acho que ele estava certo. O culpado é a maré de azar que esse cara trouxe. Pelo amor de Deus, porra. Ô, azarento, prefeito, pelo amor de Deus.
Aí eu falei, tem que processar Iemanjá, porque essa é a terceira vez que o Rio de Janeiro alaga e culpado é a maré. Não, ele não investe, ele desviou todo o dinheiro de manutenção de bueiros, de prevenção de enchentes, ele gastou tudo para inaugurar pracinha pública agora no ano eleitoral. Isso aí é um escândalo. Desviou mais de 300 milhões de reais para isso. É um escândalo atrás do outro, não tem jeito. Mas vai dar. Olha, o que eu quero falar é o seguinte: está na nossa mão, está na mão do Carioca virar esse jogo. Daqui a menos 60 dias a gente pode dar um basta. Acabou esse governo Crivella. Menos 60 dias, dia 15 de novembro, está na mão do Carioca. E olha, essa também é uma importante observação. Esse era um projeto da Igreja Universal. Edir Macedo tem um livro, Projeto de Poder, que ele fala que eles vão ter um dia um presidente da República. Quem estava sendo preparado para exercer esse papel era o Crivella. Esse era o passo mais importante. Era a primeira experiência do Crivella, ele já era senador há muito tempo, mas era a primeira experiência, ia ser o cartão de visitas da Igreja Universal, né, para mostrar o seguinte: olha, esse é o nosso governo. Esse foi um karma que o Carioca teve que resgatar, que cumprir. Nós resgatamos esse karma durante 4 anos, para que esse Crivella não chegasse na presidência da República. A gente teve que aturar 4 anos o pior governo que a cidade já teve. Só não podemos agora errar. Não podemos desmobilizar, ficar em casa no dia da eleição e daqui a pouco, para mim, 4 anos de karma Crivella tá bom. Eu não quero resgatar mais 8 anos. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro não aguenta mais 4 anos de Crivella. Ela quebra de vez. Quebra de vez. Financeiramente, ele já tinha virado 2019, 2020 para 2020, antes da pandemia, com mais de 4 bilhões de reais em rombo, constatado pelo Tribunal de Contas do município. E tudo um desastre. E a pior administração de todas as empresas saindo daqui. Então chega, pelo amor de Deus, não vamos dobrar esse karma, tá bom. A gente teve que pagar esse preço para o Brasil não ter um presidente da República, pastor da Igreja Universal. Mas não vamos, chega de sofrimento. Daqui a menos de 60 dias nós temos a oportunidade de dar um basta nesse prefeito e, graças a Deus, voltar a ter o orgulho de ser carioca, que eu acho que é isso que a gente quer. Fechado? Muito obrigado, Átila. Muito obrigado mesmo pela tua entrevista. Lógico que eu quero voltar a fazer uma entrevista com você, tá entendendo? Nós vamos. Porque teve vários esclarecimentos aí que foi muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. E eu espero que realmente o Papai do Céu abençoe a todos vocês, a família Átila. E muito obrigado por participar do programa Jogo Aberto na Câmara do Gordinho. Eu que agradeço. Peço que o nosso Pai Oxalá também abençoe não só a sua coroa, mas também, principalmente, toda a sua trajetória, sua família, amigos, todos fãs aqui, não só aqui do canal, mas desse teu jeito, que é diversão garantida, alto astral, que, diga-se passagem, é o que a gente quer resgatar no Rio de Janeiro, o alto astral. Meu pai, um beijo para você, ó. Te agradecer pela tua parceria de todos esses anos, tá? De coração mesmo. Tá? A gente é muito grato por tudo isso. Muito obrigado. Tá bom? E, por favor, gostou? Compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos. O negócio é compartilhar, que é para a gente chegar lá. Um abraço. Bem, gente, semana que vem eu vou trazer outras pessoas para poder a gente conversar e espero que vocês tenham gostado. E, por favor, compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos. O importante é compartilhar. Um beijo no coração de vocês. Desculpa a demora, né? Que hoje foi bem longo, mas é que a gente precisa saber a ideia, o pensamento daquelas pessoas que a gente está nos representando, principalmente do lado espiritual, e que a gente possa, lá na frente, cobrar. Ó, você falou isso, a gente está cobrando aquilo. Que, afinal de contas, o Rio de Janeiro continua sendo nosso. Um beijo no coração de vocês.